Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos aqui connosco o Paulo Henrique, a.k.a. PH, connosco. Paulo, como é que sentes? Bem, com fome, mas a marmita tá ali no carro. Primeira coisa que eu vou fazer, logo que terminar o podcast, é já a próxima refeição. Pois, porque isto agora em preparação, os timings começam a parecer cada vez mais longos, não é? É. Pá, se por acaso acontecer aqui uma cena, uma sessão de mocado, o Paulo virar isto tudo, pedimos desculpa aí ao Está justificado. público. Mas pronto, já sabem que esta malta, quando está em preparação, fica com uma disposição um bocadinho. Pode acontecer as últimas semanas, e infelizmente acho que isso é algo que afeta em todo atleta, em toda a preparação, né? É natural das pessoas acabarem ficando um pouco mais mal-humoradas quando você tem comida em casa, mas não pode comer e tá passando fome a maior parte do tempo. Mas isso é algo que faz parte da preparação. A única coisa que eu acredito que possa haver da minha parte é quando passar a preparação. Eu sei que às vezes eu posso ter, de certa forma, não dado a atenção que eu deveria dar, mas assim que passar a preparação, eu ia até a pessoa e me desculpar, muitas vezes pela forma como eu agi durante a preparação. Né? Eu acho que quem está perto acaba até compreendendo, porque vê o esforço que é preciso para subir num palco. Não é fácil. Como eu disse, você ter comida em casa, tá passando fome, mas não pode comer. Né? E todo dia é a mesma coisa, é a mesma rotina. Tem horário para acordar, horário para comer, horário para treinar. E a tua mente vai estar lá 24 horas por dia. Não tem um momento que ela descansa. E durante todo o tempo ela vai estar te jogando para a zona de conforto, né? E as pequenas decisões que você toma desde a hora que você acorda é que vão te dar força para chegar no final do dia e falar, não, hoje eu fiz tudo que tinha que fazer e principalmente suportei a fome, né? Consegui treinar como deveria e agora tem que descansar, porque amanhã tudo de novo. Porque realmente é isso que torna o bodybuilding um desporto tão diferente dos demais, não é? É o facto de acabar por não haver aquele momento em que se pode desligar, não é? Porque quando se está em casa e não se está a treinar, vem a parte da dieta e a dieta não permite que esse botão dê para realmente tentar, uma pessoa tentar abstrair-se. Né? Então de facto é que deve acabar por ser, principalmente no nível em que tu estás, não é? Muito taxante a nível psicológico. Mas diz-nos, qual é que vai ser, portanto, a competição que tu vais fazer? Agora estou me preparando para competir em Dubai, daqui 10 semanas. Vai ser dia 22 de junho. Eu decidi competir lá. Primeiro eu falei com o meu coach. Logo que saiu a lista das competições em dezembro, eu mandei as competições para ele. E dessa vez eu decidi trabalhar com o Stefan, por ele estar aqui na Europa. E eu sinto falta de ter um preparador comigo presencialmente ali na data do show. Muitos atletas trabalham de forma online, mas chegou um momento na minha carreira em que eu preciso vivenciar, ter o coach comigo ali no dia do show, um dia antes, para poder realmente me direcionar o que eu tenho que fazer, porque desde que eu me tornei profissional e vim para Portugal, todos os meus trabalhos foram online. E na hora que eu tô no backstage e vejo os outros atletas com o coach deles dando atenção que online não dá para ter, porque quando começa o dia da competição, eu falo com o meu preparador e eu só volto a falar com ele depois que termina o show, porque nesse intervalo não tem como fazer manipulação se ele tá online, né? Sim, aquela finalização nunca é... Uma coisa é ver e tocar na pele e tudo, outra é... Exato. Foi o que me levou a trabalhar com o Stefan, porque eu vi o Stefan trabalhando com os atletas dele no backstage aqui do Portugal Pro do ano passado, e aquilo foi algo que me agradou muito. E na época eu estava trabalhando com o Pachelock. E como eu disse, o fuso horário daqui lá no Brasil, em época de verão, é 4 horas. Então o Pacho, ele perguntava, que horas você vai acordar amanhã? Ou seja, mesmo estando nos últimos dias pré-competição, eu ainda tinha que ter hora para acordar. Eu não poderia me dar o luxo de dormir mais meia hora ou uma hora mais. Porque naquela hora eu tinha que acordar para mandar foto pro Pacho. Porque era a hora que ele ia colocar o despertador dele para acordar de madrugada lá no Brasil. E aquele pouco intervalo de tempo onde ele passava toda a minha estratégia do dia. Até dá para trabalhar assim, mas no nível profissional que eu tô hoje, ter o coach do lado presencialmente faz muita diferença. Até pro psicológico do atleta, eu acredito.
né? Porque você vai estar mais confiante ainda que a manipulação de água, de carboidrato, de sódio, de potássio foi ok. Fez o que tinha que ser feito. E isso com certeza reflete na hora de subir no palco, né? A confiança, até a forma de andar em cima do palco, tudo isso vai vir em conjunto. Sim, e também para não deixar que os atletas acabem por, às vezes, tomar decisões um bocado precipitadas e tentarem fazer certas coisas sozinhos, porque eu acho que nessa fase a cabeça também prega ali algumas partidas. Sim, eu falo por mim isso. Teve competições que o meu coach falou, por exemplo, de manhã, faça isso e leva mais 2 marmitas de precaução. Eu acabei comendo as 2 marmitas e às vezes eu não precisava ter comido as 2 marmitas. Mas não tinha como ter o feedback dele tão rápido entre começar a pintura e até subir no palco, né? Como você sabe, lá no dia é tudo muito corrido. Então, acredito que trabalhar com o Stefan, tendo ele presencialmente comigo ali nas competições, vai fazer muita diferença. E como eu estava falando, quando saiu o calendário de 2025, eu mandei para ele as competições e ele me ajudou a escolher 3 competições que vão ser bem próximas uma das outras. Então, são 20 de junho, 28 de junho e 7 de julho. Ou seja, são 3 competições, sendo elas com uma semana de intervalo entre cada uma. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou fazer isso. Ano passado eu tive a experiência de prolongar a minha preparação por mais 8 semanas e para mim isso não foi bom, porque eu já estava numa condição e tive que permanecer naquela condição por mais tempo. E só para permanecer na condição por mais tempo, você sabe que a gente não pode regredir, tem que até aumentar o nosso gasto calórico, tem que até reduzir o consumo de calorias, porque chega num ponto em que teu metabolismo começa a se adaptar com aquilo. E para você conseguir progredir, você tem que sair do que ele está acostumado. Então é aí que você acaba puxando mais e mais e mais, ou na dieta ou no cardio, e acaba ficando uma bola de neve que se torna muito cansativo de manter. E eu tive essa experiência no ano passado, não foi bom para mim, né? Permanecer em preparação, fazer 12 semanas e depois estender por mais 8. Mas foi difícil para ti ou não foi bom no sentido que achaste que podia estar melhor? Poderia estar melhor, com certeza. Poderia estar melhor, mas nas medidas que eu tinha ali, entre a minha primeira competição e a segunda, não tinha o que fazer para melhorar. Não. Era mais Foi mesmo o timing. O timing, exato. Pois foi correr atrás do prejuízo, né? Sim. E imagina, quanto mais tempo você está em preparação, maior vai ser a tua fase de rebote também, né? O impacto negativo no teu metabolismo depois é proporcional ao tempo que você está em preparação. Então é outro ponto que não é positivo. Mas, enfim, daqui 10 semanas eu vou estar lá em Dubai. Vai ser numa época do ano que eu acho que vai estar bem confortável o clima lá, em junho. Verão, né? Ele está sempre bom lá, não é? Achou? Porra, mas eu acho que o verão é péssimo. O verão é calor mais. Eu não sei como é que é lá em Diz junho. que tem alguns dias que o avião nem tem horário para aterrissar, mano, porque passa de 50 graus a pista, já não aterrissa não. O que acontece é, imagina, há certos dias que está tanto calor que se tu fores andar no Alcatrão, os ténis vão começar a colar. Situações tipo, imagina, eles têm ar-condicionado até nos estacionamentos. Sim, tipo, absurdo. Tu vais a um parque de um centro comercial e que ele tem tipo ar-condicionado no estacionamento. Porra, e os ginásios que tem lá? Nós estivemos lá, mas não apanhámos esse... Foi setembro, não foi? Foi setembro. Ouvi dizer que tem uma das oxigênios. Fevereiro. Agora Fevereiro, tem uma oxigênio, mas é há pouco tempo. No Dubai é há pouco tempo. Tem Oxygen Gym Tem agora. Binus. Tem Binus. Já tinha Oxygen, mas era em Abu Dhabi. Depois tem o do outro rapaz também que veio cá. Tem um muito fixe, que é o Dungeon. Eu posso te apresentar ao dono. Esse é mais fixe para tu ir treinar, vais estar mais tranquilo naqueles últimos dias. E ele é tudo malta do bodybuilding, é um ginásio mais privado e também muito bom. E acho que... e diz-me uma coisa, qual é que vai ser, portanto, tens só esse show para fazer ou tens um plano B? O plano B, imagina, Dubai é o plano A. Ok. Itália é o plano B. Portugal é o plano C. Então são 3 competições ali. Quase seguida? Se conseguires a vaga, seguidas. não vais aos outros ou vais à mesma? Portugal eu faço. Portugal eu quero fazer. Independente do resultado das outras duas. Portugal é o 7 de julho?
7 de julho. 6 de julho esse ano. 6. E Sim, não há tanto tempo. Dubai acho que é a que tem a premiação mais alta, tirando o Olímpio. E já há atletas confirmados, assim, grandes nomes? Não, a Dubai ainda não vi. Não. O pessoal começa a comentar faltando 6 semanas, 8 semanas. Ok. E esta preparação, faltam 10 semanas e já começaste há quantas? O cutting mesmo, a dieta é a mesma, desde novembro. Ok. O que mudou foi, faltando 12 semanas, eu acrescentei estimulante e cardio, coisa que eu não estava fazendo. Foi só isso. Ok. A dieta é a mesma. Então, 18 de novembro ele mandou meu primeiro plano de dieta e eu tive com o mesmo plano de dieta 18 de novembro, 18 de dezembro, janeiro e fevereiro. No meio de fevereiro ele ajustou minha dieta, ele reduziu, mas manteve as mesmas coisas. E aí eu tô fazendo esse mesmo plano de 18 de fevereiro até agora. Ok. Mas já se vê resultado. Só o cardio, sim. Por quê? Porque ele se preocupa em off-season. Ele não é um coach que deixa o atleta solto. Então em off-season ele pediu feedback a cada 3 dias. Eu nunca tive um coach pedindo isso a cada 3 dias. É chato no começo. Mas depois você dá valor pra isso, até porque você se força a posar mais. E sentes que por estar a pedir o feedback 3 em 3 dias, tu acabas por ser um bocado mais responsável? Totalmente. Totalmente. Pois. E o fato de eu começar, olha, isso remete que a gente falou agora há pouco das pequenas vitórias. O fato de ele exigir feedback a cada 3 dias numa fase em que eu estou fora de preparação, de cutting, já faz com que o meu psicológico trabalhe como se eu estivesse em preparação. Entendeu? Por mais que eu ainda não estou usando a parte hormonal e estimulante para secar mesmo, a cabeça já começa a se transformar do tipo, olha, eu já estou em preparação. Sim. Então, cheat meal não é mais uma exigência na minha semana. É uma necessidade. Quando que eu preciso? Não sei. Mas passa um final de semana, passa 2, passa 3, passa 4, ok, eu ainda estou em preparação, independente se é bulking ou se é cutting. Então isso foi algo que o Stefan proporcionou para mim desde o início do trabalho. Entende? Então eu já entrei, antes de eu estar em cutting, você até tinha comentado que o osso já estava seco. Porque eu já estava com essa mentalidade do tipo, bom, eu já estou em preparação. Não é só o cutting que eu vou me dedicar 100%. E, bom, tá dando resultado, como eu falei. Tô há 10 semanas com um peso que na minha última competição eu estava há 15 dias. Sim, é uma grande diferença. E se calhar também te vai acabar por poupar algum sofrimento lá à frente, não é? Pois. Eu acho que isso de estar preparado antes acaba sempre por ter também o seu benefício. É complicado que, imagina, a gente fala que os anos 90 foram os anos em que o bodybuilding foi mais um experimento de laboratório com os atletas, porque naquela época a informação ainda não era tão disseminada e tão conhecida como é hoje. Mas mesmo hoje, com excesso de informação, olha quantas vezes eu errei para poder chegar e falar, olha, hoje eu acho que eu consegui realmente encontrar um balanço que mais se adequa à rotina de um atleta. Então, mesmo pagando para os outros preparadores que têm nome, que têm conhecimento, a gente ainda erra, né? Ainda acaba errando. Então, é muita coisa para o resultado de um dia só, sabe? De poucas horas em cima do palco. É muito trabalho. Não é só dieta, não é só treinar pesado, não é só dormir bem, não é só ter rotina. É muito mais que isso. É complicado. Bodybuilding é um negócio que é 24 horas. E tu veste a fazer isto muito mais anos? Eu não gosto de pensar em data quando é esse assunto, mas já fui questionado isso dessa maneira. Eu acho que se eu pudesse escolher uma idade, eu não... até meus 37 anos. Tu tens quantos? 30? 30. Não mais que 37. E porquê? Porque acho que até 37 eu já posso ter realizado tudo que eu desejo dentro do esporte e aí poder dedicar, e eu sei que eu vou ter prazer em fazer outras coisas. Porque por mais que eu ame treinar, eu ame ter esses desafios todos os dias, eu sei que não é algo que eu posso levar para minha vida inteira.
Quando Tanto do ponto de vista de saúde. Principalmente. Quando eu tô em off-season, a gente quer estar em pré-contest. Mas quando você tá em pré-contest, você dá conta do quão agressivo aquilo é para saúde psicológica e física, né? Você, com o passar dos anos, você começa a ficar mais, como que eu posso explicar? Consciente com a tua própria saúde. Não é brincadeira, né? Ainda mais quando eu comecei há 10 anos atrás e eu já perdi muitos amigos nesse meio caminho. Amigos que eu nem tiveram a oportunidade de ter a idade que eu tenho hoje. E estavam no esporte. Sem dúvida alguma que é um desporto em que epá, é extremamente exigente. Eu era incapaz de fazer, tendo em conta o meu psicológico nessa área, que é a saúde, porque existe ali muitas mudanças no nosso corpo, não é? E com o passar dos anos, níveis de fígado, etc., começam a pesar. Sim. Com isso, não vias, por exemplo, atingires o teu objetivo. Não sei qual é que é o teu objetivo, gostava de saber mesmo. Eu sei que agora queres ir ao Mr. Olímpia, não é? Mas atingias o teu objetivo de ir ao Mr. Olímpia, se for esse o objetivo, e depois tipo ficavas mais um aninho aí na ribalta, trabalhar o teu nome, trabalhar o nome para conseguir construir algo e depois a partir disso, né? Claro. Como coach. Não sei se é esse o objetivo. Sim. Aproveitar a família, a vida, não é? E aí sim poder viver de verdade, né? Porque você sendo atleta é complicado, porque eu acho que no mundo do bodybuilding é tudo tão certinho. Isto estou a falar que não vive essa experiência, né? Privas muita coisa na tua vida, e eu sei que é preciso ter muito foco e dou muito valor a isso, mas não sei, por outro lado. Mas esse foco, esse foco, essa disciplina, ela é treinável, né? Todos conseguem, desde que você tenha o propósito de subir num palco, né? Muitos vão pela curiosidade, querem experimentar o que é subir no palco. E aí eu acho que é um bocado isso, que eu acho que quanto mais queres, mais estás disposto a sacrificar, não é? E acho que eventualmente há pessoas que têm uma predisposição se calhar para ter mais facilidade em fazer certos sacrifícios, mas eu acho que o quanto tu queres influencia bastante, não é? Porque ao fim e ao cabo eu acho que isso é o fator principal, não é? Nós vemos às vezes pessoas a fazer coisas tipo escalar edifícios sem sequer terem qualquer tipo de proteção, caem e morrem, fazendo slackline, fazem as coisas mais doidas simplesmente porque querem tanto que estão dispostos a arriscar tudo, não é? E então acho que por causa do ser humano é fascinante nesse aspecto. Mas eu era mais esse gajo. Eras mais depressa, arriscavas a vida assim do que de outra maneira. Ok. Mas lá está, mas é isso que nos torna tão únicos, não é? Porque de certa forma, se formos ver, as probabilidades de morrer são muito maiores até nisso, no bodybuilding. Agora, eu acho que isto aqui gera aqui uma conversa interessante, que é o que é que tu te vês a fazer assim que estiveres reformado, e se, por exemplo, se construir família é uma coisa que tu queiras? Sim, futuramente, depois que eu não estiver mais competindo. E eu me vejo com um negócio de coach online. Eu acho que é um negócio que eu posso ajudar muitas pessoas e é muito gratificante você ver o teu cliente dando um feedback para você que ele tá mais magro, que ele tá mais forte, que ele tá feliz, que ele tá melhor através do que você passou para ele. E tenho o desejo também de um dia poder ter uma marca com roupas que eu utilizo no meu dia a dia. Porque eu sempre tive um pouco de dificuldade de encontrar roupa. Eu vou nas lojas, às vezes o tamanho, o comprimento não dá certo. E isso desde sempre mexeu muito comigo. Então, se vocês verem lá no ginásio, quase sempre eu tô com as roupas da Gasp, porque a Gasp é uma das poucas marcas que fazem X5, X4. Então eu tenho essa dificuldade para encontrar roupa e um dia eu vejo podendo ter um negócio neste ramo. Né, com as roupas que eu gostaria de usar no dia a dia. Mas por acaso agora estou impressionado, reparei que as calças do PH são da Volcom. Olha. Sim. Não são? São.
Quando é que tu foste arranjar umas calças de Na serviço Ericeira. da Volcom? Isso é tudo. A sério? Isso é como quase um milagre, meu. Mesmo a sério. É incrível. Bom demais. É a única calça jeans que eu tenho, mano. É incrível, meu. Olha, não imaginava que eles fizessem umas calças que te servissem, meu. Yeah. Porque, tipo, é engraçado porque, imagina, faz bem da confusão, mas, tipo, quando uma pessoa olha para ti, como tu estás, tipo, tens uma gordura corporal baixa, não sei o quê, o pessoal não consegue bem imaginar o tamanho Sim, que realmente as tuas pernas ocupam. Mas Mas, tipo, que tamanho é isso? essa semana eu fui na FNAC e FNAC do Chiado. E eu mal estacionei o carro na rua, eu saí do carro, eu tinha um grupo de turista e um deles estava fantasiado de Pikachu, mano. Tava com uma fantasia do Pikachu. E eu mal saí do carro e eles gritaram, tipo, o tamanho do cara e tal, e foram lá, pediram pra tirar foto. E eu tava tão focado no que eu tinha que fazer, e eu até pedi desculpa pro cara. Eu falei, cara, agora não vai dar, desculpa. Ele tava fantasiado de Pikachu, pô. O que eu ia tirar foto com o cara no meio da rua? Eles entenderam na boa. Mas, cara, quando você tá realmente seco, não tem físico que não impressiona. Não, é verdade. Sabe? Você carrega com você mesmo o resultado desse sacrifício que a gente Yeah. falou agora há pouco. Então, óbvio que não é por isso, e este não é o motivo que me leva a ter esse sacrifício na minha vida. Mas, de certa forma, é uma recompensa você ser reconhecido pelo teu próprio trabalho que está exposto no teu corpo. E como é que tu vês esse reconhecimento? As pessoas pedindo para tirar foto, pessoas aleatórias na rua. Porque nós já vimos isso, não é? Tipo, principalmente quando tipo vamos, tipo, sempre fomos a uma festa contigo em que estamos um bocado fora do elemento, porque uma coisa é no ginásio, sim, não é? vê-se, Estás no vê-se teu as elemento, pessoas. agora quando sais fora Pois do é. teu elemento é que tipo que se vê, e porque eu acho que no ginásio as pessoas têm noção do que é o bodybuilding, e há muitas pessoas que eu já vi, já aconteceu, pessoal, tipo, aí ele é enorme, é muito maior ao vivo e não sei o quê, mas quando tu estás num elemento que as pessoas não estão habituadas a ver sequer, em que tipo um elemento onde se calhar eu sou grande, Sim. aparece uma pessoa do teu tamanho e as pessoas ficam completamente chocadas. Tipo, É legal a reação. Muitas vezes as pessoas elas sempre vêm até você com um sentimento bom, sabe? Eu nunca tive a sensação de alguém se aproximar comigo aleatoriamente com uma sensação de ruim, sabe? É sempre para dar um elogio, para falar que tá grande, que assustou, que coisa do tipo. Isso é muito bom. O Arnold dizia, Claro que é bom. O Arnold dizia uma coisa muito gira, que era a razão para ele de ter aquele físico era ele sentia que o físico dele era o mesmo do que ele andar na rua a passear uma chita. Toda a gente fica tipo, uau, o que é isto? Então era isso que o fascinava, tipo, não era, tipo, ele não era para querer ser bonito, não era, ele gostava de tipo de chocar. Sensação de chocar. Não Ok. e de facto as pessoas ficam fascinadas pelas coisas que não compreendem, né? Na minha cabeça, a minha sensação agora, neste momento, é que eu quero chocar em Dubai. A hora que eu for fazer a minha primeira apresentação individual, entrar no palco pela primeira vez, nesse momento eu quero chocar. E eu acho que já há muito tempo que acho isto, que é a condição, porque o teu tamanho já é muito impressionante, não só o facto de tu seres alto, mas o facto de tu também seres grande, não é? Porque há muitos atletas altos que não conseguem ter um físico cheio. Preencher. Mais difícil, né? Mas eu sinto que não é esse o caso, eu sinto que o caso é de facto, lá está, é como estavas a dizer, a condição torna às vezes até físicos que não são assim tão fora do comum, ficarem fora do comum. Exato. Não é? Porque, ao vivo é o que chama mais atenção, né? A condição. Tipo, eu, por exemplo, olha, houve um que competiu contigo na Roménia, que é eu creio que ele é tipo do Irão. Assim, tipo, tem o cabelo grande, liso. Para trás. E ele tem tipo. Varrido. Ele ainda. Mas ele competiu aqui em Portugal, né? Foi em segundo. A condição dele eleva-o sempre para um nível, e eu sinto que ele até tem ali alguma falta de músculo. Sim. Tipo, ele tem umas boas costas, tem um físico, mas tão seco, é lapidado de uma maneira que o glúteo do cara fibra tanto chama que a atenção. não tem. Tipo, ele tá numa line-up. Ele nem é o maior da line. Não, mas o cara tá tão seco que todo mundo olha pro cara, meu. Não é impressionante. E depois ele tem aquela condição sempre. Eu não sei o que os caras lá fazem, mano. Diz que eles fumam muito, né? Tabaco. Naquela região lá. Pá, a nicotina está conhecida por tirar o apetite. Nicotina. Tanto que eu sei que há muitos atletas que usam aquelas pastilhas de nicotina que se usa para largar o tabaco, para
por causa do benefício de tirar a fome. Yeah. Agora estão pensando em usar o Ozempic, né? Na preparação. Pois, só que a questão é até que ponto, e nós e já está há bastante estudos, não é, que falam na perda de massa muscular causada pelo Ozempic, não é? Até que ponto é que isso é viável para um atleta que quer preservar o máximo de massa muscular? O que é isso? O Ozempic é aquela droga da moda que foi criada após diabetes, que as pessoas usam para emagrecer. Né? Tira a tua fome. Completamente. Você esquece de comer. Desaparece. E se você Isso é tenta tão bom comer, man. E se você tenta comer, você fica enjoado. Essa parte eu não sabia. Também não sabia. Pá, não, isso era uma das cenas. Eu tenho que comer. Gosto mesmo de comer, mano. Não, mas essa é a parte grave. Essa é a parte má. É o nós gostarmos de comer. Aquilo que tu deixas gostar. Pois, exato. Triste, isso é bom. É triste, é. Não é assim tão triste. Tipo, eu se pudesse deixar de gostar de comer tanto, eu deixava, não é? Porque assim estava sempre mas é muito prazeroso poder comer. Porra, então não é? Mas é prazeroso porque tu queres. Prazeres da vida. Se deixas Sim, de querer. não, eu compreendo o teu ponto de vista, mas depois perdes certos momentos. Agora, e tem outro benefício. Isso é um puta de um benefício. Você se abster de comer, tendo comida em casa, passando fome, competiu, ganhou e sai para poder comer, irmão. Você tem noção o que foi todo aquele trabalho para criar aquele momento ali, o prazer que aquilo mas depois não tem. É momentâneo. É tudo. Mas eu acho que se estiveres a usar o Ozempic no nível de preparação, de certeza que deve haver apetite na mesma para comer uma cheat meal. Não houve mesmo pessoal que chegou a ter alguns problemas por deixar mesmo de ter vontade de comer? Enquanto esquecerem-se? Nunca ouvi falar disso. Não. Mas pode ser aquelas cenas da net que. Pelo que eu percebi, eu acho que reduz o teu apetite substancialmente, mas acho que não é também tão drástico a esse nível. Não sei. Eu nunca usei, não tenciono usar. Por falar nisso, depois de uma competição, qual é que foi assim a cena mais assombrante que comeste? Comeste o quê? Tipo 4 hambúrgueres de repente? Cara, vou falar pra você, ó. Eu não competi muito na minha vida. Foram poucas competições. Para 10 anos que eu faço isso, foram poucas competições. Mas, para ser bem honesto, Miguel, eu não tenho uma preparação que foi marcante em quantidade de comida, porque quase todas que eu me lembro, eu planejei comer muito, mas não comi nem metade do que eu tinha planejado. Porque você começa a comer e como você tá até com o teu estômago menor, porque você tá com uma dieta restrita por muito tempo, até o teu estômago encolhe. Pois, comes ali um bocado e já tá saciado. Então, o prazer nem acontece de você empurrar. Saciado ou mal disposto mesmo? Eu acho que os dois. Você fica mal disposto porque você não tá acostumado com aquele tipo de alimento, né? Gordura, sal, açúcar em excesso. Pois. E depois saciado porque tua cabeça já disse que você tá cheio, né? Então você acaba não conseguindo comer. Mas eu lembro que teve uma situação que foi muito difícil, que eu queria, até hoje eu penso naquilo, mas eu não pude comer. A gente foi para Praga, eu ia competir. E lá em Praga tem um doce local, que é imagina que é uma massa de pão que eles enrolam num tubo e esse tubo fica passando por cima de uma churrasqueira. O pão ele cresce naquele tubo. Aí eles tiram aquilo do meio e fica oco. E a mulher passa tipo pistache, umas coisas por dentro, sabe? E entrega aquilo para você comer. Cara, aquilo tipo é crocante, é quente. Como se fosse um churro, mas tipo um churro, pão. Com outra massa. Uma massa tipo de folhado, assim. Mas com açúcar por cima, sabe? E aquilo eu não pude comer, eu ia competir. A Daniela comeu e eu fiquei tipo, puta. Quando que eu vou voltar em Praga, mano? Porque aquilo lá é local mesmo, de Praga. Então foram uma das ocasiões que marcou muito, mas não pude comer. E outras, cara, saí pra comer e não comi metade do que eu achei que ia comer. E essa parte aí é importante. O teres alguém ao teu lado, não é? Que te acompanha aí nessa viagem. E que às vezes até acaba por se privar um bocadinho de certas coisas. Não foi o caso dessa vez. Pronto, dessa vez não foi o caso. Mas eu queria te perguntar aqui quem é que é a pessoa mais importante na tua vida e que te dá mais apoio nesse mundo e na tua vida pessoal também. Sim, sem dúvida, Daniela, né? Ela é meu braço direito para tudo hoje em dia. Mas graças a Deus eu posso falar que eu tive uma boa criação dos meus pais, porque eu saí de casa em 2019 e
e nunca mais precisei de nenhum tipo de ajuda assim dos meus pais. Então tem um vídeo que eu vi muito tempo atrás, que eu até mandei para minha mãe, que é quando os pais fazem um trabalho de pai e mãe bem feito, o filho ele sai de casa e não precisa mais dos pais, né? Ele vai fazer a vida dele sozinho. Não precisa de afeto, isso a gente sempre vai precisar, né? É bom ter o afeto dos nossos pais por perto, mas você não precisar mais depender dos seus pais. Então em 2019, eu e a Daniela, a gente saiu do Brasil completamente novo, imaturo, sem muito conhecimento na vida, para construir tudo sozinho aqui fora. Então eu dou muito valor para isso, né, nessa relação. E nesse processo ela também foi se apaixonando, né, pelo fisiculturismo, e hoje ela está se preparando para competir. Tem um físico também incrível. E ajuda imenso estar nós dois se preparando ao mesmo tempo. Eu acho que a dinâmica da nossa casa fica muito melhor assim, porque Traz benefícios, compreendem-se. Muito melhor. Né? Como a gente falou agora há pouco, é difícil você em preparação e outra pessoa não estar em preparação. Um com a energia aqui em cima, outro com a energia aqui embaixo, um quer comer, o outro não pode, um quer sair, o outro não pode. Então, os dois estando em preparação, a dinâmica flui muito melhor, né? E hoje a Daniela é meu braço direito para tudo. Se tem uma pessoa que vai chegar para mim e vai falar, amor, não tá legal o teu físico, é ela. Ok. Ela realmente fala. Se eu não tô pronto, se eu não tô bem, é ela que vai ter essa liberdade para falar. Já tive a sensação de ter pessoas falando que eu tava bem na minha frente e eu sabendo que eu não tava bem. Ok. Isso não é bom. Você precisa ter pessoas que realmente saibam olhar para você e falar, olha, não tá bom isso, isso, isso. Porque a gente tem que dar valor para essas pessoas que estão ao nosso redor, né? Que são as pessoas que realmente exigem mais da gente. E não a pessoa que vai falar, não, tá bom, tá ótimo, continua fazendo o que você tá fazendo. Só que às vezes também não é fácil os atletas, tipo, lidarem com essa crítica. Quererem ouvir, não é? Eu acho que o atleta ele tem que saber ter essa cabeça aberta para poder ouvir, né, de todos, porque eu posso estar bom para mim, eu posso estar bom para você, mas eu posso estar ruim pro Tomás. Tu também consegues vai depender interpretar de quem está interpretando isso também. Consegues interpretar também se vem com maldade, se não vem. Se uma pessoa fala que eu tô mal, mas essa pessoa não tem conhecimento sobre fisiculturismo, claro, talvez essa opinião não vale. Só que uma pessoa que não tem esse conhecimento vai sempre achar que tu estás bem também. Exatamente, exatamente. Não vai ver, não vai olhar com pormenor. Por isso que é importante ter uma coisa que de quem conhece. Uma coisa que eu reparei é que tu tens estado a treinar mais as tuas poses, tens uma pessoa a ajudar-te, e que eu acho que isso sempre foi assim uma coisa que tu sempre tiveste alguma dificuldade. Sim. E então tu agora estás a fazer esse esforço numa de tentar melhorar. E sentes que está a ajudar? Totalmente. O Jay foi o primeiro cara que eu pensei para me ajudar, porque desde que eu conheço ele, eu vejo ele posando nos espelhos lá do Blackout. Então eu sei que a visão dele pra pose é aguçada. Ele sabe olhar pra pose e falar tá bonito e tá feio. E eu precisava de alguém que fizesse isso, né? Então eu acho que dali do ginásio ele é essa pessoa e eu confio nele. A gente tá montando uma coreografia, eu sugeri as músicas, ele sugeriu outras, a gente entrou num acordo, decidiu o primeiro tempo e agora já vai ser o quarto final de semana seguido, a gente tá terminando a coreografia. E o fato de eu estar posando mais nos finais de semana, eu faço uma vez só por semana com ele, faz com que durante a semana eu tenha vontade de aprimorar o que foi feito no final de semana, coisa que nas outras preparações eu tava deixando de lado. E agora fazendo esse trabalho com o Jay, eu pude lembrar que quando eu comecei isso há 10 anos atrás, eu posava muito mais de frente pro espelho. Se eu tinha algum momento livre no meu dia e eu tinha um espelho por perto, eu ia lá e fazia as poses que tinha que fazer, duplo bíceps, e tentava sempre achar a melhor posição. Em algum momento eu deixei isso de lado. E agora eu tô retomando isso. Sabes que é treinável. Eu tenho uma opinião que é se calhar assim um bocado, eu diria tipo um bocado fora da caixa, mas ou não, mas eu acho mesmo que os atletas chegam ali a um ponto em que têm que parar de pousar em frente ao espelho e têm que começar a pousar sem espelho.
porque eu acho que o espelho torna-se como imagina, eu diria que o espelho é como se fossem umas muletas, não é? E a da altura tu há um dia que as largas e tens que andar sem elas. Sim. E não vais conseguir andar direito. Sim. Que é o que eu acho que acontece muito no palco, que é tu habituas-te a ver-te à medida que fazes as coisas, e no momento em que chegas ao palco tu não te vês, não tens sequer hipótese, não é? Às vezes há sempre aqueles ajustes, né? E acho que é super importante tu tipo, chegares a um ponto em que o espelho sai e o que entra é uma câmara e uma pessoa a ajudar-te, não é? E a dada altura tu só vês o que tu fizeste depois na câmara, para confirmar se estás exatamente como queres. E eu acho que é esse trabalho que faz com que tu tenhas confiança para no momento em que o espelho já não está lá, tu saberes já, ok, eu faço isto de olhos fechados. Certo. Eu acho que isso O que eu tenho feito é o feedback que eu envio para o Stefan é com a câmera traseira do celular e não tem espelho. Então eu gravo. Acaba por ser isso, então. Eu e a câmera sem espelho. Acho que isso é importante. Porque é essencial sentires o teu corpo e para quem não perceber percebe, se você está contraindo ou não. E quem não percebe, as poses primeiro é complicado, não é? Pousar. Porque tem isso ainda. Não é só fazer dieta, não é só treinar. E depois é assim, é uma questão depois tem que mostrar isso. Tipo... Não, é isso. E tens ali, por exemplo, nós ali no ginásio, tipo a sala de poses é pequena, não é? Tem um tamanho de um quarto. Mas tu ali na sala do jiu-jitsu, não é? Tu consegues ter espaço suficiente para simular um palco. Sim. E sem espelhos. Tu consegues realmente ter espaço para andar e poder realmente mostrar como se tu estivesse ali no palco. Eu acho que quanto mais tu treinas perto daquilo que vai ser a tua experiência, quanto mais real for, mais tranquilo tu vais conseguir estar quando chegar esse dia. Eu acho que isso é super importante. Sim. É importante você gravar sem espelho, sem dúvida. Mas o espelho ou é o espelho ou é uma pessoa que vai ter que estar ali para avisar você se está certo ou não. E em palco tens alguém que te manda dicas, tipo, afasta mais as pernas, né? Contrai mais o bíceps. A gente sempre escuta, mas imagina, é difícil você escutar isso competindo fora de casa. Né? Por exemplo, eu competi em Amsterdã, era tanta gente gritando que eu não sabia se era para mim ou se era para o adversário do lado. Aqui em Portugal eu já pude ouvir que era para mim. Então, depende de onde você compete também. E o que é que sentes antes de entrar no palco? Adrenalina. O coração acelera. Você estando confiante ou não, porque a confiança ela é um resultado de pequenas decisões que você toma no decorrer da preparação. Você estando confiante ou não, adrenalina. Tipo, o palco, a torcida. Você tá ali a poucos segundos de mostrar o resultado no teu físico, no melhor que você pode apresentar, e você trabalhou 3 meses para aquele momento. E você precisa impressionar os juízes logo na primeira vez que você entra no palco. Porque entra um atleta de cada vez, faz as poses no centro, ele escolhe quantas poses faz e sai. Depois o juiz vai chamar todos os atletas por ordem numérica e vai fazer linhas de comparações. Então, se tem 30 atletas, vão ser 6 linhas de 5 atletas. Depois de passar todas essas linhas, o juiz, mediante a tua primeira apresentação e a tua apresentação no confronto, eles vão pegar os seus pontos e vão chamar. E é nessa hora que você tem que ser chamado. Porque aí você vai pro primeiro confronto. Ali você já sabe que você tá brigando pela vitória. E ali tua adrenalina sobe ainda mais. Agora tenho uma questão gira para te fazer, que é e eu senti tipo isto tanto no culturismo como senti no jiu-jitsu, que é, e tenho curiosidade se isto acontece, que é quando tu chegas ao backstage, não é? E estão lá todos os atletas, se tu tens aquela sensação que são todos melhores que tu, que está tudo incrível, que é tudo gigante, porque eu sinto que, por exemplo, tanto no culturismo eu senti isso. Eu lembro-me, principalmente foi a prova que eu competi que tinha mais gente, foi Men's Physique, e eram bastantes atletas, e eu lembro-me de pensar assim, eu vou ficar em último, tipo, está tudo melhor que eu, e eu fiquei em terceiro, e tipo, eu a da altura... Mas o que você avaliou no jiu-jitsu, por exemplo? O que você avalia no atleta? No dia que parecem todos enormes, enormes, e assim que me agarram a primeira vez eu sinto assim, este gajo tem bué da força. E sabes o que aconteceu? Em todas as minhas lutas, as lutas acabaram e toda a gente veio ter comigo assim, tens bué da força.
E eu pensei para assim, estava exatamente a pensar o mesmo deste gajo. Ok. Eu sinto que vejo os adversários logo maiores, mais maus, Ok. com mais força, sabes? Mas o maior é algo que impacta, né? Impacta. O maior impacta. Então, é difícil. Eu ainda não... Um atleta alto que eu tive no backstage, a presença, assim, foi o Fabian, que ganhou aqui em Portugal. Fabian Maier, acho que é. E ele tinha, na época, 1,90. Então, foi um atleta que eu vi assim, falei, caramba, o cara é grande. Mas se eu tô olhando um cara grande assim, provavelmente ele deve estar vendo assim pra mim também, né? Porque eu sou alto também, né? Estão-te a ver tipo, como um titã. E acontece também no backstage dos caras chegarem e falarem, caramba, cara, você é grande. É difícil ver cara assim, com a tua altura. Então, ali e você... o seco. É uma coisa Agora, que tu reparas e pensas assim, o seco é quando você fala, ih, caralho, tinha que ter feito mais dieta. É fedido. Eu sinto que é essa cena do género, tipo, que realmente... O árabe, o Vahid, ficou em segundo lugar. Esta prova foi qual? Foi Amsterdã. Essa foi a última que eu fiz. Okay. Sabes que é engraçado essa questão aí desse sentimento que nós temos pré-competição. Eu no jiu-jitsu sentia a mesma coisa, mas houve um desporto na minha vida em que eu desfrutava a 100% e não tinha arritmias, não tinha nada, man. Eu divertia-me mesmo a fazer aquilo que foi o BMX. E eu sentia o mesmo consequência. E foi, imagina, éramos 20 a competir pelo primeiro lugar. Mas o que define o primeiro lugar do BMX? Mano, és campeão nacional, mano, competes lá fora, ganhas dinheiro, ganhas prémios. Padrões, os padrões, imagina, na categoria, como é que avalias como é que dás os pontos? Estilo, linhas, manobras, velocidade. Não falhares, ou seres consistente, não falhares manobras, porque tu tens tipo, eu não sei quanto é que era, mas é tipo, imagina, tens 1 minuto e meio com o parque só para ti, estás a ver? Okay. Isto é tipo o mais normal. É 1 minuto e meio com toda a gente a ver. Eu lembro-me de ir a Vigo, um campeonato que é o Marisquinho, eu não tinha noção para onde é que ia. Quando chega ao dia do campeonato, vejo tipo a bancada central cheia de pessoal, mas mesmo cheia de pessoal, e as laterais também. Estava lá a competir contra o Daniel Ders, um venezuelano que ganhou os X Games e o Tour várias vezes. Eu assim, mano, estou a competir com este gajo. Eu não estou a competir com ele porque ele vai ganhar o campeonato, mas ainda assim, tipo, acho que foi dos únicos momentos em que me senti nervoso, porque nunca tinha estado com tanta gente e com tantos nomes grandes lá, estás a ver? E pensei assim, você ficou nervoso nessa data? Nessa fiquei, mas assim que comecei a andar, mano, quando chamaram o nome Miguel Mesquita de Portugal, eu subi para cima do quarto, o pessoal, acabou-se, mano. Mas não é complicado que pode ter o cara fazer a pista dele de 1 minuto e meio, é isso? É 1 minuto e meio normalmente. Você depois faz a sua melhor pista. Depois tens aí o last trick. Vai e faz a pista dele. Na tua percepção, o que ele fez não é melhor do que você, e mesmo assim você perdeu pro cara. Mano, eu nunca senti isso. Mas tu consegues avaliar bem. Porque no fisiculturismo você consegue sempre avaliar se o cara realmente às vezes podes ter um gajo que arriscou mais do que tu e deu manobras melhores que as tuas no geral, mas se calhar não foi tão consistente, e aí tu já ficas na dúvida do que é que o júri vai perceber. É meio subjetivo, não é? Porque depois entra os pontos de estilo e não sei o quê, acaba por ser meio subjetivo. Sim, sem dúvida. E depende do jurado também. A velocidade, por exemplo, tens que fazer as linhas com velocidade e não sei o quê, e acaba por ser um desporto também super perigoso, no sentido de que num segundo perdeu, percebes? Tipo, também morre pessoal, infelizmente, também fica pessoal sem andar, pernas e braços partidos. Só que tu ali no momento com aquela cena queres dar show. O tornozelo todo zoado, né? Eu tenho algumas coisas, os 2 tornozelos, 2 pulsos. Do BMX? Não, do skate. Eu é BMX, eu tenho os tornozelos todos rebentados já. Isso mas pronto, com isto eu queria dizer. Estou-me a arrebentar todo agora com o jiu-jitsu. Que é tipo, sinto mesmo então, que é quantos anos fazendo jiu-jitsu? Então, a sério, assim. A sério, não, menos. Sei lá. 6, 7. Então nós começámos ali no Blackout. O Blackout Jiu-Jitsu tem tipo 3 anos e meio para aí. Nós começámos tipo 6 meses antes. 4 anos. O Miguel não. Comecei um bocado antes de ti também, comecei no Romana.
Vai fazer sim, melhor. foi já. Vai fazer, vai Tem fazer mais 7 Ela mais graduada. vai fazer 7 anos, Qual que é a 19 de setembro, graduação? no meu dia de anos. Ok. Faixa marrom. Quantos anos castanho. vai fazer? Vou fazer 7 ou 8 anos de jiu-jitsu. Não, mas a tua idade, em 19 de setembro. Vou fazer 33. Ok. E nesse dia não treino. E nesse dia nem nessa semana. Senão, Tu não fazes um jiu-jitsu quando acabas a tua carreira de bodybuilder? não pode ser. Não, mas eu ia por acaso ia vou ter que perguntar uma perder coisa peso. parecida. Vou ter que Ah, perder Não, não peso. pode ser, mas não é porque Se, era, perder peso. se tu tens algum hobby, se tens não, se há algum desporto, alguma coisa que tu gostasses de fazer, mas não podes por causa do lifestyle que tu levas, Jogar né? futebol. Mas não podes mesmo, porra. Não. Fui fazer o snowboard, comprei tudo, comprei casaco, comprei capacete, Como é que foi essa óculos. experiência, mano? Aí Foi péssimo. fui lá em Andorra, aí tava na época... Você acredita que eu fui pra Andorra fazer snowboard no dia mais quente da história, mano? A sério? De Andorra. A sério? Depois tem abril para aí, não? Lá, Estava derretida já. e Não, era neve artificial. Mano, este gajo numa azul deve passar tipo míssil. Putz, esquece. não. Mano, você não tem ideia do que aconteceu. Cheguei lá e fiz a aula durante 1 hora com a instrutora. Ok, ela mostrou como é que subia e tal, descia, virava, freava. Ok, beleza, terminou 1 hora, pode ir sozinho. Aí eu falei, bom, agora eu vou subir mais alto, né? Agora engancha aquele, esqueci o nome, no meio das pernas. É o saca-rabos. É. E eu subi mais alto. Pronto, comecei a descer. Cara, eu tava perdendo uma velocidade. Mais uma velocidade. Eu fiquei com medo, cara. Falei, mano, eu vou cair aqui, eu vou me arrebentar. O que que eu fiz? Fui frear, finquei o snow, rail, fui de frente, assim, ó, puf. Ai, Mas eu caí, virei o rosto antes de bater a cara no chão e caí com o meu ombro. E meu pé foi por cima da cabeça. Ah, fizeste Pulando assim. pluf, pluf, pluf. Logo na primeira. Mas ainda bem que estava calor. Avalanche logo. Avalanche, de primeira. Aí fiquei parado assim, e eu só escutando os ingleses subindo no saca-rabo ali. Are you okay? Não. Meio de olho Já fechado, todos fizemos assim, isso, já todos de olho fizemos. fechado assim, tá ligado? Aí eu, porra, levantei assim, deu, ih, caralho, não consigo mexer meu ombro. E aí eu vi que eu tinha me machucado feio. Aí eu saí, já fui lá no restaurante que tinha ao lado, tirei todo o equipamento e já, tipo, com raiva, já falei, porra, já era, não vou fazer mais isso. Tipo, não dá, vou me arrebentar aqui ainda, vou ficar sem treinar depois. O sim Aí vai fui mudar. na farmácia, comprei um anti-inflamatório muito forte, chamado Arcoxia. Tomei um a cada 12 horas. Aí no terceiro dia, depois eu tava conseguindo levantar, assim, um pouco o braço. Mas fiquei 2 dias, assim, sem conseguir mexer o braço. mas já teres andado no saca-rabos foi. Sim, olha, muita gente não consegue. Foi horrível, mano, foi horrível. Essa foi a minha Imagina. experiência. Imagina a força que os arrabos não estava a fazer. Para levar o pau. Era fumo. Sem fumo. Saía fumo, Havia este gajo na cadeira, pedia logo para sair. mano. Foda-se, já. Se tu não podes fazer, não Mas podes. tem Não piada. dá. O Cibam, como faz desde criança, ele anda, faz bem snowboard. Tipo, Ele é que é ele canadiano. é canadiano. é. Mas cresceu a fazer, claro. Diferente. Não, mas é um desporto que as primeiras quedas são um bocado assustadoras, meu, porque tu, o que eu senti foi tu tens controle até tipo deixaste de ter e depois parece que não tens maneira de voltar a ter controle ali no início. Tipo, a prancha começa a rodar e começas assim, caralho, já sabes o que é que vai acontecer. Você já pensa na queda, né? Você não se planeja para evitar a queda. As minhas primeiras quedas foram todas assim slow motion mesmo, tipo a prancha a começar ou então há sempre aquela também assim de repente, mas essa tipo ainda no último dia dei uma que também tipo aventurei-me um bocadinho mais e eu sinto que o que aconteceu foi, eu pensei assim, estou aí bué depressa e olhei e comecei a olhar para o chão, tipo género. E assim, eu acho que assim que olhei para o chão deve ter feito mais força com o pé da frente, a prancha prendeu e essa eu senti mesmo de janeiro, estou todo partido, mano. Porque eu bati com bué da força no chão, fiquei logo com o braço a doer-me imenso, mas pá, por acaso fiquei na boa, mas é um desporto tipo que o início ali é um bocado assustador e nem quero imaginar com o teu peso, tipo, eu nem tinha coragem sequer, era impensável. Mas gosto, o pessoal ali do ginásio joga futebol, mas não dá. Mas é um desporto muito bom para partir. O futebol eu acho que é o pior desporto para todos os ginásios, mano. Pacto no muito bom. Esquece. E eu destas vezes que nós fomos jogar a bola, eu senti mesmo, tipo, mano, o meu corpo no dia a seguir parecia que tinha tipo estado uma semana a trabalhar nas obras. Não dá, meu, não dá. Eu não consigo. Eu se jogar com muita intensidade, é isso. Porque a lombar
Porque o que vocês fazem? Não, mas também me deu bem. Mano, eu neste momento só treino jiu-jitsu. Não joga nada em casa, assim, esportes? Jogo. Não, isso jogo. Agora saquei o UFC. Hoje vou dar uma tarefa. Vai, uma tarefa mais. E você, Tomás? Agora eu também estou no UFC. Também? Não, comecei agora o UFC e jogávamos um bocadinho. Mas no console ou no... Não, na PS5. Para a cadeira. Pô, você, Thiago, além do Gil. Mano, eu desde que faço jiu-jitsu, tipo, conseguir andar é uma cena positiva, eu vejo como uma vitória. Já é um esporte. Eu estou todo partido. O meu esporte é tipo, este braço, eu agora não estou a conseguir esticar o braço. Não Sério, sei porque, tipo, eu para esticar tem que ser assim uma cena devagar. Eu acordo de manhã e tipo, o meu braço está preso. Eu não sei se isto é Mano, como é que funciona o antidoping nesse esporte? Tipo, não é fácil de burlar? É facílimo. Tipo, imagina, tu no jiu-jitsu basicamente, tipo, acho que só os primeiros lugares do campeonato mundial é que são testados. Eu acho que é só o primeiro. Mas isso não acho que é dá só um primeiro pouco lugar. Um pouco de, tipo, de revolta, do tipo, pô, você tá ali lutando com caras que estão usando... Estão todos, praticamente, não é bem assim. 90%. No nível do, tipo... Estamos a falar de profissional. Tipo, é provável que haja muitos, Agora, no amador... Tipo, não estamos a falar de amador. Mundial. Tipo, mundial, ok. Nível top, Não, mas o que acontece? Imagina... Eu também não sei se sou a melhor pessoa para falar, mas eu sinto que para mim todos os esportes não havia doping nos esportes. É do género, vai sempre haver trapaceiros, mais vale ser livre para todos. Quem quer toma, quem não quer não toma. A realidade é, eu como espectador, eu quero ver os gajos a dar saltos de 5 metros, quero ver os gajos quando dão socos a saltar dentes. Tipo, eu acho que é isso que dá espetáculo, é ver tipo... Só que depois também tens pessoas que querem ser os melhores, mas não estão dispostos a sacrificar a saúde... Tipo, e não têm que sacrificar só porque toda a gente... Concordo. Sem dúvida. Mas aí tem que ter uma liga específica para quem não quer, entendeu? E agora, qual é que era a principal? Óbvio que, como o Tiago estava a dizer, a principal ia ser o que é aberto, mas depois... Claro. Lembra do Pride? Imagina, Pride, tudo bem, então, nunca vai ser justo, porque só a genética já faz com que às vezes não seja justo, né? Mas eu acho que no elite tu vais ter, tipo, ou seja, o que forma o super atleta é o que ele treina, não é? A genética dele e o que ele toma. Como é óbvio, depois tens muitos super atletas que não tomam nada, mas eu acho que há desportos onde isso tem um peso maior. Tipo, imagina, será que fazia diferença ao Tiger Woods tomar testosterona? Eu não sei se fazia, estás a ver? Porque, pronto, é golfe, mas também não sabemos se há outras coisas que se calhar não melhorassem. Mas pronto, é muito menos físico, não é? Sim. Do que tipo o UFC, por exemplo, não é? Onde nós vimos que realmente, quando não havia a usada, os atletas eram maiores, mais fortes, havia mais knockouts. Pronto, tudo isso influencia, mas ao fim e ao cabo, nós como espectadores, pelo menos eu, o que eu gosto é mais knockouts. Eu gosto de... a realidade é, tipo, no doping também faz com que os atletas também tenham uma performance às vezes mais longa, não é? Tipo, mais cardio, mais... então, ou seja, como espectador existe esse nível, mas também compreendo perfeitamente o ponto que tu estás a dizer, no sentido em que há a vertente da saúde, dos atletas também não querem fazer essas coisas, mas ao fim e ao cabo, tipo, acho que desporto de alta competição e com a quantidade de dinheiro envolvida, não sei se realmente há muitos atletas a pensar na saúde. Eu acho que a alta competição não é assim. Eu acho que tipo, o pessoal sabe que está chega ali a um ponto tem que a federação tem que decidir, ou fecha os olhos e fecha para todos, ou então se quer que seja natural, tem que investir a sério. Mas é o que eu acho que acontece no jiu-jitsu, basicamente, não é? Eu acho que eles fecham se testarem o primeiro lugar, só apenas se for isso, que essa informação que nós temos, se for correta, não é? Pride era foda. Depois pelo que eu percebi... O que parou o Pride? Eu acho que o Pride era super... Depois o segundo lugar que passa para primeiro, depois não é testado. Pois, eu também não tenho a certeza disso. Porque eu não sei, aquele gajo que vai lutar agora com o Davi... No AJP, eu duvido que ele seja natural. Que melhora a respiração ali, captação de oxigênio durante uma luta de jiu-jitsu. A performance do cara vai melhorar imenso. Vai pensar menos, diga menos. Eu, por acaso, eu acho que mais vale fazeres aquilo que fazes no treino. Eu acho que muito músculo também não é bom no jiu-jitsu, porque eu acho que o músculo próprio já carrega
um certo impacto na parte cardiovascular, não é? A quantidade de oxigênio que se é usado. Sim, gasta mais rápido, não é? Yeah. Então, portanto, normalmente mesmo quando é genético e vês que atletas têm mais predisposição para ter mais músculo, normalmente eles são mais potentes, mas têm menos gás. Mobilidade, né? Mas, por exemplo, é possível um gajo sem jardar ser campeão mundial, meu, de jiu-jitsu. Tipo, não, claro, é super possível. Existe Sim, muita mas, é isso, é muito técnico. Mas você sabe dizer pesos mais alguns leves. Mais leves, já. Você sabe dizer alguns, inclusive. Pá, se calhar se fôssemos para os pesos mais leves, não sei. Okay. Não sei se, por exemplo, o É Rafael isso, Mendes, mas é isso. não sei se o Se no Rafael fim Mendes das alguma vez contas, jogou, não faço ideia, não. o antidoping ele é fiável. Nem todos os primeiros lugares são testados, pois não? Não. É uma cena tipo aleatória. Eu acho que não, acho que todos os primeiros lugares são testados. Do quê? Do Mundial. Então, se Mundial? formos Mundial? por aí, Ok. todos os campeões mundiais Mas que aí perderam vocês o título fazem o são- jiu-jitsu, Não, mas buscam atenção, a... não, peraí. Mas podem é parar Não. com antecedência e Isso é contornar. facílimo de Claro. contornar. Tu não- buscam aumentar a graduação, mas nesse processo você pode estar lutando com pessoas que estão usando ou não química. Yeah. Mas para teres uma Como ideia, que fica a tua cabeça nesse processo? Difícil. Do tipo, pô, eu tô buscando melhorar minha graduação, mas eu tô lutando com pessoas que estão em vantagem sobre o que eu tô fazendo. mas sabes que Isso não mexe? ao mesmo tempo é um desporto tão No técnico. treino, Mas é um é isso, desporto imagina, tão para técnico. quem treina, é só treinar tipo eu e tipo nós neste momento, tipo é indiferente. Sim, tipo, mano, nem pensas nisso. não me porque- interessa se porque o a meu meta- colega a meta- de equipa se está qual a que é a fazer meta? alguma coisa ou não. Dentro do jiu-jitsu. A nossa nesse momento. meta, a minha meta, por exemplo, é continuar a melhorar como pessoa, porque o jiu-jitsu molda as pessoas, torna-te uma pessoa muito mais equilibrada. Eu hoje em dia sou muito mais equilibrado do que era há uns anos atrás. E a minha meta é pôr os meus filhos no jiu-jitsu, que eles gostem de jiu-jitsu, eu seja um pai faixa preta, que transporte o jiu-jitsu para a minha vida pessoal, tipo, pá, esta é a minha meta, estás a ver? Não... Para mim é continuar a divertir-me. Tipo, a ir treinar, a divertir-me, manter-me em Saudável. forma fisicamente, saudável. Yeah, mano. Ok. Que neste momento sinto-me, sem ser algumas dores que vim a ganhar com o tempo também, sinto-me mais forte fisicamente do que já alguma vez tive. Mas é um Só hobby. tipo de um hobby Mas é um que eu acordo e dá-me vontade de É um treinar hobby todos os sério, dias, estás a estás ver? a ver? É um hobby sério. E você, Tiago? Pá, eu acho que o jiu-jitsu a mim o que me traz é do género. Eu acho que é a constante evolução que me fascina. Tipo, o facto de eu sinto que o que eu ponho é o que eu recebo em troca. E eu acho que é isso que é interessante no jiu-jitsu, não é? Tipo, ao fim e ao cabo, eu acho que é um desporto que há pessoas que, se for preciso, já fazem há muitos anos e não têm grande jiu-jitsu. E há pessoas que fazem poucos anos têm um grande jiu-jitsu porque são muito aplicadas. E eu acho isso interessante. Eu sinto que eu já tive fases no jiu-jitsu em que parece que tipo, não me encontro. Tenho ali uma fase que parece que porra, nada está a funcionar. E depois tenho fases em que eu sinto que encontro ali uma coisa fixe e começa a desbloquear outras coisas e começa a evoluir mais. Então tipo, eu acho que isso é sem dúvida o que me faz gostar mais do que a cena de competir, e porque também para mim Então também não é um a hobby. competição. Não é tipo você ir lá e ganhar um campeonato em primeiro lugar. Não, eu gosto disso, mas não é para mim de todo O principal. o que me faz. Imagina, tu no jiu-jitsu tu tens aquela cena, pronto, eu também não treino assim, nem nós treinamos há muito tempo, há pessoal que treina mesmo há dezenas e dezenas de anos, mas pronto, eu há 4 anos mais ou menos que treino, mas treino mesmo com regularidade e continuo a não saber nada. Quantas vezes na semana? Depende, entre 4 e 6 Ok. 4 e 6 vezes por semana, que já é Cada treino é 1 hora? Imaginem, principalmente para quem não compete é bom. É 1h30. Já somos, não há assim tanta gente a treinar. Eu percebo o que o Tomás está a querer dizer, mas eu acho que pode ser aqui um bocado tirado fora de contexto, que é do género. É daqueles esportes tão complexos que tu quanto mais sabes parece que mais achas que menos sabes, mas ao mesmo tempo, tipo, eu também te posso dizer que o facto de o Tomás, por exemplo, treinar há 4 anos e de treinar com regularidade e de treinar num ambiente que nós temos ali, que é um ambiente em que temos muita gente que leva o jiu-jitsu a sério, mesmo que seja sendo um hobby. Isso trouxe uma evolução para o jiu-jitsu Exige, dele, né? que ele diz que não é nada comparando, obviamente, com o tipo de atletas que nós já tivemos o prazer de rolar, mas, por exemplo, para o nível em que ele está e que ele deveria estar, tem um jiu-jitsu muito acima da média.
porque nós rolamos com outras pessoas de outras academias. Sim. E querendo ou não, nós temos o nosso negócio, nós não nos dedicamos, lá está, a treinar 2 vezes por dia. E nós treinamos todos os dias com atletas que vivem para o jiu-jitsu. E você treinando ali no mesmo ambiente sempre, você acaba criando de forma involuntária um certo adversário na tua cabeça? Do tipo, sim, vários. Claro. É o nosso ego, não é? Porque o jiu-jitsu tem muito isso, pois que faz lidar muito com o esse ego. ponto. Não é inimigo, não é adversário, mas é aquela cena tipo. A medalha, primeiro lugar, tem a ver com isso, o ego, né? Não, bué. O jiu-jitsu é bué. Sim, a cena é que uma coisa... ali, desculpa, só imagina, até dentro da academia há aquele gajo, aquele gajo no outro dia bateu-me não sei o quê, hoje vou ser eu, hoje vou sair por cima, vou fazer isto e aquilo. Nós sermos assim, mesmo por exemplo que eu não compita, para ele é top, porque ele compete e eu estou-me a esforçar o máximo para ser melhor. Claro. E isso vai se refletir também no desempenho dele. De ambos, não? Mas também tem o seu lado mau. Tipo, é mau. O ego é mau. O ego vou-te já dizer mau, o que acontece. Olha, quase nós os três quase não rolamos uns com os outros. E criou-se aqui uma cena que é. Porque imagina, nós somos os três bué competitivos. Estás a ver? Okay. E vai gerar uma picardia do caraças. Então, mas isto não se fala, nós nunca falamos disto. Começar a perder, mas é real. E quando rolamos, tentamos ser respeitosos. Tipo, eu não rolava há muito tempo com o Tomás, rolámos agora recentemente. Foi um rola de respeito. Tipo, porque imagina, porque se ele me bater ou eu lhe bater, vai ficar uma picardia. Estás a ver? E eventualmente vai-se falar nisso. Depois ele entra na equação e assim já está ele a querer rolar com ele. Okay. É chato. Tanto que eu no outro dia estava a ver, tipo. Lá um faixa preta e um faixa marrom que nós temos na academia, eles são muito amigos, eles rolam os dois e batem-se bem um ao outro. E eu estava a pensar assim, porra, eles conseguem fazer isto. Eu acho que eu, Miguel e Tomás, não sei se conseguimos fazer isto sem ficar aqui uma picardia do caraças. Iam brigar. Não íamos brigar, mas imagina, ias ficar nervoso, percebes? E depois íamos picar os melhores uns aos outros. No treino a seguir, se calhar ele ia ficar nervoso porque eu já ia com aquela mentalidade. Mas eu acho que imagina, todos temos aquela cena que é mesmo, tipo, imagina, se eu apanhar para ele, eu vou-lhe dar os parabéns, se ele apanhar para mim, eu vou-lhe dar os parabéns. Eu não. Porque macho, é guerra. Mas vocês nós somos irmãos, imagina. Mas eu já te pedi dar os parabéns. A cena é, eu acho é que o que acontece é muito tipo, há o respeito, mas está lá a picardia. Okay. Tipo, mas depois, por exemplo, eu vejo o Mateus e o Davi a rolarem, eu sinto que eles também têm um certo respeito. Sim, existe ali. Mas tipo, mano, eles batem-se boemo. Tipo, há ali um respeito, mas se bem que às vezes acho que também não há. Que eles acho que eles também conseguem sair no pau um com o outro. Acho que é um jiu-jitsu tão solto, mas e tão mexido que. Mas às vezes finalizam-se um ao outro. Sim. E isso. Sim, mas depois tens aquela cena também, não quer dizer. Eu ter finalizado alguém ou ter ganho um rol também não quer dizer que eu seja melhor do que ele. E qual que é tens tantas variáveis que... Isto agora virou o jogo, tipo, o PH é que nos está a entrevistar. Qual que é, por exemplo, você vai para uma competição de jiu-jitsu, beleza, terminou ali o show, teve a premiação, o que rola depois? Tipo, sai para comer? Tá tão quebrado que você quer descansar? Por isso não. Olha, a mim normalmente dá-me um super espasmo, estás a ver, na pálpebra, depois de competir, estás a ver, e fico bem da vontade de comer e fico bem da feliz, uma grande descarga de adrenalina, tipo, é o que acontece. Eu sinto isso também, do género, eu fico bem nervoso, eu digo isto a toda a gente, eu não sou aquela pessoa tipo que precise de mentir, porque eu acho que há as pessoas que realmente não ficam nervosas e eu conheço alguns e são muito poucos. Sim. Há os que dizem que não ficam nervosos, que é a maioria, e depois há aqueles tipo que sou eu, que eu admito tipo, que está nervoso. E não admito adrenalina. Porque há aquela altura em que tu queres te enganar a ti próprio. Mas eu já fico nisso. Acho que não é nervosismo, é adrenalina. Eu fico mesmo. Não, é nervosismo mesmo, mano. Eu fico mesmo, sabes? Eu parece que vou andar à porrada, só que tenho uma hora marcada para andar à porrada. Tipo, e isso deixa-me bem nervoso. Estás a ver? Porque tipo, eu estou à espera, meu. Sabes? Não, na noite anterior eu nem durmo. Não dormia, que agora já não vou mais, mas não dormia, mano. Já me aconteceu também, eu não dormia. Noites em claro mesmo. Foi por causa daquela vez eu passei assim no corredor do ginásio e há um rapaz lá do ginásio e diz tipo assim: epá, eu conheço o gajo que faz lutar, é faixa preta de judo. E mano, eu lembro-me disso, tu falaste com disso. Precisava falar isso. Eu pensei assim, já fodeu. Porque no jiu-jitsu começas em pé. E um judoca é tipo, imagina, tu vais lutar com um gajo e era faixa azul, só que ele é faixa preta em pé. Sim. Sabes? É tipo, ele é ninja em pé. Não, e ele já há muitos anos tem pegada, kimono. Não é? Tipo, tá sempre mais habituado, não é? Pode ser muito mais velho também.
Não, isso depois, Não, isso é imagina, só se estiveres em adulto e o gajo é mais velho, mas quis inscrever-se em adulto, que é e as pouco categorias provável. é por peso. Mas normalmente é peso, idade e faixa. Imagina, se tu fosses lutar agora o jiu-jitsu, começavas agora e querias lutar, tu eras faixa branca, tu ias lutar na faixa branca, na tua Master idade, 1. portanto tu já és Master 1, que é a mesma categoria que eu, e com o Miguel, tu ias lutar no teu peso. O que acontece é que tu ias lutar nos mais de até 120. Acho que é mais 100 quilos, né? Ias, numa certa federação ias ter que perder 4 quilinhos para lutar. Ok. Na outra é tipo Livre. pá, mas raramente há gajos com mais de 120, Yeah. principalmente com esse músculo. O que ia acontecer provavelmente é que quando o pessoal te visse, ias ficar sem adversários. Era bem possível. Principalmente fixe se te nos inscrevesses no absoluto. Normalmente quem vai para absoluto é os mais pesados que vem? Mano, Depende. Depende. Tem mais Ok, pesados. É um é facto. isso. Mas para não teres sei se tem mais pesados, mas normalmente quem ganha são gajos mais mas pesados. vou-te dizer uma coisa. Então é isso. Mas imagina, tu inscreveste no jiu-jitsu, imagina, tu agora dizes assim, pá, que se lixa o bodybuilding, quer ir para o jiu-jitsu. Meu, tu ias ser o pesadelo de toda a gente estar numa academia, mano. Imagina. Lembras-te de uma vez, estávamos a brincar na peso. cave. Eu lembro, ele segurou-me assim as mãos e eu não Yeah, conseguia mas- mexer, mano. Eu não me Esquece. conseguia mexer. Sim, mas depois eu perdi. Não, depois, Porque depois, cansaste. depois perdeste o Mas gajo. o que acontece é, independentemente disso, mesmo o pessoal que te ia conseguir bater, ia quando fosse para rolar contigo, a pensar assim, a minha nossa muito senhora, peso. não, queria claro aquele gajo. Porque E depois há o medo tem da muito- lesão. pesa muito, Estás a ver? pesa muito. Ok. Tu vês Tipo, gajos incríveis perderem É para muito gajos bem provável, ainda mais um gajo com a tua força ou o teu tamanho e faixa branca. Sim. Eu E ia quanto tempo ter. leva para você graduar até uma faixa preta? Você começou agora até uma Geralmente, faixa preta. eu acho que o mínimo dos mínimos é tipo 7 anos, mas é mais para os 10, né? Yeah, a Acontece. média são 10 anos. A média. Essa- Falta quanto para A você? média. Mano, para mim, O Miguel, imagina, daqui a não sei. entre 6 e 9 meses poderia ser. Depende. Já estava dentro do prazo legal para ser graduado, Depois Ah, ok. mas depois resta o Mateus. Já quem está decide é o. Yeah, quem decide é o É pessoal. preta. Porque ele é marrom. É. Yeah. O Miguel já é marrom. Eu e Mas ele é que depois somos quem roxos. decide é o teu mestre. É o professor. É que decide, não existe nada aquela cena de. Mas nem é Mas saudável aí pensar quando você muito vira, sobre por isso. exemplo, existe uma federação que vai ter o teu nome lá, dizendo que agora você é um faixa diploma, preta e tal. existe, Ok. né? Ah, Já, então, quando tu vais lutar, tens que conseguir provar mesmo. ok. O teu professor tem que assinar um documento. Já houve casos Legal em isso. que o pessoal ficou sem os títulos mesmo por isso. Legal isso. Yeah. Porque imagina, no jiu-jitsu tens uma cena que é até certa idade só podes ir até à faixa azul e só podes receber a azul mesmo. Entendi. Pá, Limita, né? tipo, é quando é juvenil ou o que é. Só que tens putos que começaram a treinar deste tamanho, já treinam há mais de 10 anos e são azuis. Então chegam ali e começa a subir muito rápido, tipo de faixas. Sim, o caso de um que é o Mica Galvão brasileiro, acho que foi faixa preta Yeah, com 18. 18 anos. yeah, yeah. 18 anos. Tipo, Só que pronto, isso é preciso autorizações especiais e não sei o quê, porque pá, o que acontece é que, imagina, tu começa a treinar pequeninito, não é? Mas eu acho que é isso que é fixe no jiu-jitsu, é o facto de tu poderes também ter ali as faixas para te poderes guiar no tipo, olha, para as crianças é brutal, por exemplo, tipo, o saberem que tipo, o esforço, a assiduidade, tipo, o facto de serem consistentes em algo, recompensa. Não é? Sim. E que estão a trabalhar agora para um dia mais tarde no futuro colherem um fruto. Mas não necessariamente se você pegar um adversário com a mesma faixa que a sua, ele vai ter aproximadamente o mesmo conhecimento que você. Que você pode Não, fazer. Não sim. necessariamente. cada academia tem o seu jogo. Yeah. Pá, Imagina, cada pessoa é uma É pessoa. o mesmo do que o cartão profissional. Tipo, no teu caso, tipo, tu, a gás tem o ponto, mas é totalmente diferente Sim, o nível de uns para outros. sim. Yeah. Pronto, e aqui é muito parecido. Tipo, tu chegaste à faixa preta, Naquela categoria. mas tipo, imagina, por exemplo, nós vamos chegar à faixa preta eventualmente, não é? E depois tens o Mateus. Sim. Estás a ver? E é totalmente diferente. É totalmente diferente. Caramba. Estás a ver? É totalmente É verdade. diferente. Porque se calhar, imagina, nós chegámos à faixa preta, mas agora vamos fazer melhor para tu perceberes. Atenção, nós chegámos à faixa preta e nós vamos buscar o Mateus quando era faixa azul e provavelmente batíamos na mesma. Yeah. Quase certeza absoluta. Sim, É outro patamar, mano. É, o cara. E ele era como uma fala, criança, estás a ver? Só Ele que é, tem tipo, mesmo o. é elite do desporto, estás a ver? Tipo, é o mesmo do que eu. Por mais que eu quisesse tomar bomba e quisesse treinar, eu não ficava do teu tamanho. Porque vamos dizer aqui uma coisa: vê isto. Eu acho que se tratando de físico, eu acho que todo mundo consegue ficar grande. não. Eu Tu achas acho. isso porque para ti foi assim. Agora vê uma coisa: isto é tão Se genético. fizer bem feito. Vê bem o impacto da genética. O que é que eu posso fazer para ficar da tua altura?
Não, isso. Olha, hoje em dia podes fazer aquelas operações. Verdade. Até isso que é coxo, mano. Qual é o Slenderman? Mas badal, depois não consegues correr, mano. Não, sim, com certeza. Nesse ponto, sim. A genética tem um impacto muito grande. Se calhar não tanto como a altura, não é? Mas acho que todo mundo conseguiria ser grande, cara. Não, toda a gente. Tipo, mas imagina. Musculoso, proproporcionalmente. Pronto. Eu acho que sim. Mas há o grande e depois hás tu. Mas a grande alma. Mas a diferença não, a cena é que é muito grande, mano. Tipo, tu sabes, tu já viste quantas pessoas já viste dedicarem-se e não fica, não é? Mas eu acho que não se dedicam tanto, mano. Não, mas há uns. Eu acho que essas pessoas não se dedicam em todas as áreas. Mas há uns que nós sabemos. Se dedicam fazendo isso e talvez isso, mas não se dedicam nisso, porque, como a gente falou, são muitas coisas para ter esse resultado. E às vezes as pessoas ali só focam num ponto. Então e os que não se dedicam nada e mesmo assim são grandes? Mas daí são as aberrações da genética, da natureza. Olha, mano, esses são fora da curva. Desculpa, qual é que é o teu hobby? Já falámos do nosso? Cara, eu gosto muito de jogar nas horas vagas que eu tenho. Hoje em dia eu tô jogando Warzone. PC ou no PC? Uhum. Tô jogando Warzone e tô terminando o modo campanha, o história, né, do God of War. Mas tu pagaste o Warzone? Não, o Warzone é gratuito. Mas porquê que eu não consigo jogar, mano? Ele é gratuito tanto no console quanto no PC. Se calhar eu não percebo nada daquilo, porque eu antes jogava o Warzone, agora tentei. Ele sempre foi gratuito. E aquilo abre-me 2 janelas para comprar. Porque imagina, o Call of Duty, ele é um jogo, você entra dentro dele, você escolhe se você quer ir pro modo história, né? História, que é pago, ou o Warzone, que é gratuito. Não, eu já tentei, não consegui, passou-se ali alguma cena. Ou então... Cara, é divertido, é um jogo divertido. Joguei muito tempo e muito tempo na altura do Covid. O jogo foi um grande amigo, era um copo de whisky, um charro e Call of Duty com o pessoal. Agora hoje em dia já não fomos charro. Preparando todo o cenário para ter um bom gameplay. Mano, o álcool deve te foder muito jogando. Prejudica e você nem vê. Era um copo, meu. Viu como que os caras jogam hoje em dia nas competições? Não. Com o monitor aqui assim, ó. E jogam com o teclado e o rato atrás do monitor. E tipo, não sei, mano. Acho que essa geração tá, tapados, exagerando. Tapados, graças da cena. Absurdo. Agora eu vi que tem um novo jogo que vai sair, um novo esporte de competição. Ele é em equipe. Aí as pessoas jogam como se fosse com VR. Uhum. Cada um tem o seu. E é um campo como se fosse de um ginásio de sintético de futebol. E são 5 contra 5 e vocês se movimentam dentro desse campo olhando o mapa dentro do VR. Então é como se fosse um Call of Duty de 5 pessoas, 5 contra 5 no mapa artificial só por VR, entende? Mas valias ganhar Airsoft. É um Airsoft, só que digital. Mas eles jogam ao tiro, Aí é tiro, você tem a tua arma. Só que imagina, começa a estar a aproximar ao ponto que dás-lhe com a arma e o gajo pode leva acontecer fisicamente. Não, mas aquilo certamente não tem um contato físico, tem um contato físico. Só que imagina, você tá olhando teu parceiro no mapa pela tela, se você encostar nele no jogo, você vai encostar na vida real também, entende? Pois, é isso. É perigoso. Olha, eu vi essa semana isso. Parece legal. Parece legal. Deve ser fixe. Curti fazer esse jogo. Mas um paintballzinho também era bacana. Não, acho que o paintball nunca fiz. Não, fiz Airsoft já. Deve ser marcar contra ti. Horrível. Contra ti. Fui jogar coisa de fora. Tive que parar no meio da partida, tirar a máscara aqui, porque embaça tudo. A última vez que eu joguei Airsoft foi com este gajo, fomos para um mapa no escuro, lá uma aldeia, uma vila qualquer. Miguel, eu estava escondido no meio dos arbustos, sem lanterna, despreparado. À noite. Picar, de repente isso assim. Como é que era? Como é que eles definiam as equipas? Branco ou nada? E eu, qual é a tua? De repente uma lanterna nos meus olhos, deixa de ver tudo. Não vejo nada. E pau, és da minha. Passado uns segundos, ouço um barulho, pum! Partiu o braço, não foi? Ia-se matando, desmaiou 3 vezes, mano, o homem. E há aqui uma cena bem alta, Sim, mas esse campo era brutal. Olha, acabou logo o jogo, chamaram a ambulância, mas vai da louco. Ele tá viciado, né? Ele tem várias armas. Não, mas ele é Airsoft. Mas era Airsoft, man, granadas. Eu lembro-me de estar ali a disputar tiros, tipo, para ganhar uma casa durante bem tempo. Vinham granadas, pum! Isso era em Janas, esse campo. Mas o que era na máquina. Qual é que é a tua opinião hoje em dia, se achas que a química está demasiado banalizada
Ou qual é que é a tua opinião nesse assunto? É complicado, é um desporto que todo mundo sabe que anda de mão dada, né? Com esse lado da química. Mas tu não referiste ao desporto, referiste no geral. Sim, no geral. Imagina o pessoal que usa, que nem treina o ano todo, por exemplo, só ali para o verão. Eu acho que, cara, imagina, não deveria ser ilegal. Eu acho que as pessoas que deveriam se conscientizar mais do que elas fazem com a própria saúde. Né? Não cabe o governo dizer se você comprar uma testosterona na farmácia através de uma receita, sem receita, é ilegal ou não. Eu acho que isso acaba criando oportunidade para ver mercado paralelo, sabe? Porque a base de tudo isso é a medicina, né? Tudo que a gente acaba utilizando nos esportes, buscando melhorar a performance, ela teve uma origem dentro da medicina. Ela tem um prol para melhorar a saúde de alguma pessoa em algum estado debilitado. O que acontece é que as pessoas usam isso para outra finalidade. E é aí que entra muito o atrito entre se isso faz bem no geral para todos ou se só prejudica e banaliza a droga. Eu não acho que banaliza, mas eu acredito que muitas pessoas também acabam depositando muita confiança no resultado dos hormônios. E não é tudo isso. Não é tudo isso que as pessoas pensam, até as pessoas usarem e verem por si só que não é isso. Então, eu acho que existe uma imagem completamente distorcida sobre os hormônios. E eu acho que o governo deveria sim permitir de forma legal que as pessoas que querem utilizar façam isso completamente ciente e não interfira. Mas... Então imagina, por exemplo, ser legal, poderes comprar, mas antes de comprar seres obrigado a fazer algo que te traga o conhecimento e que te dê tipo, mas a consciência sobre aquilo que... Imagina, se coloca no lugar, você sendo essa pessoa, porque imagina, você vai usar algo que você pode ir na farmácia e comprar sem receita. Você vai na farmácia hoje e compra um remédio, um anti-inflamatório, sem ao menos pedir uma sugestão de qual anti-inflamatório comprar? Talvez antes de comprar você vai pedir a sugestão de alguém, né? Ou para tua mãe ou para tua esposa, olha, qual o melhor anti-inflamatório que eu posso utilizar? E assim é com os hormônios também, as pessoas elas têm que buscar informação sobre aquilo que elas estão utilizando. Só como as pessoas estão a pensar nos ganhos visuais, às vezes podem enganar-se a si próprias e pensar, isto é do meu ponto de vista, pensar tipo, não pensar nos colaterais, tipo, não pensar no que é que vai acontecer. Mas se ela não pensar nisso, o pessoal nem percebe, mano, tipo, se ela não pensar nada nisso, sobre ciclos, ela sobre vai ser lembrada se disso podem mais cedo ou parar mais de tarde. repente ou não. Olha, porquê que morreram certos atletas? Não sei, estou a perguntar. Eu acredito que é mais a finalização, é quando abusam de diurético. Okay. Eu acho que o maior problema é esse. Tanto que não é os hormônios, isso acontece bastante, né? Okay. Não é os hormônios, as drogas injetáveis em si. Os diuréticos até mais nas competições femininas até se vê mais até, ou não? Sim, porque naquele estado que você tá para competir, você já tá tão desidratado que acabam usando o diurético mesmo nessa condição. E você já tem pouca água no corpo, o teu consumo de sódio já está restrito e você às vezes acaba fazendo um desbalanço de sódio e potássio, e como você não tem líquido no teu corpo para tirar o excesso que tem desses minerais, é quando dá problema, ou dá arritmia cardíaca, o coração dispara e você não tem controle sobre isso, e a pessoa entra em pânico, tem ataque, tem paragem, até chegar ao hospital, já foi. Eu tive alguns amigos que eu infelizmente acabei perdendo no meio desse desporto, né? Um deles, ele tinha problema renal, ele tinha um rim a menos, então ele sempre viveu com um rim, e a gente sabe que a dieta de um atleta ela é hiperproteica, então força demais os rins, e ele competindo, passando pela fase de desidratação e forçando o rim dele a filtrar tudo com um rim só, ele teve falência renal. Então ele faleceu muito novo ainda, 30 anos ele tinha, o Christian. O outro, esse foi o meu primeiro amigo que eu perdi dentro do desporto, quando em 2017.
Eu saí da competição do brasileiro, ele saiu da mesma competição que eu e foi pro México. Lá ele foi numa festa, 2 dias depois da competição, provavelmente usou alguma coisa lá, deve ter descompensado o coração do cara, numa condição debilitada que o atleta fica, teve outra paragem cardíaca e faleceu. Então, nunca é no processo de competir que você vê um atleta morrendo, pelo menos são poucos que eu conheço. É mais ali na fase da competição ou pós-campeonato onde dá problema. Sim. Porque é quando você já está muito debilitado e acaba passando por um rebote extremo. Começa a comer e hiperidratar e o teu corpo vai disso daqui para isso daqui, Exato. da noite pro dia. É aí que começa a dar os problemas, né? O coração, principalmente. Que é a maior causa é cardíaco, não é? Cardíaco, Yeah. a maior causa. Claro que Vejo- numa pessoa que queira fazer teste, isso não, a vida dela não fica em risco, como é óbvio. Pode Não, haver outros tanto é que colaterais até- que podem complicar. Imagina, a Ou não? testosterona sendo utilizada por um homem acima de 35 anos de idade em dose de reposição hormonal, e isso é saúde, cara. Eu também sou dessa opinião. Isso é O que é que saúde. tu consideras reposição hormonal? Considero, vamos supor, 250 miligramas de Durateston a cada 15 dias. Ok, pois é. Isso eu considero uma reposição hormonal. Um homem de acima de 35 anos, ele vai se beneficiar fazendo isso. Desde que tenha uma vida relativamente ativa. Não é tomar e ficar sentado em casa, óbvio. Né? Claro. Tem uma vida relativamente ativa, coma bem. Se puder fazer um jejum intermitente, eu acho que isso é uma das coisas que eu vou fazer na minha vida, o dia que eu não precisar mais competir. O jejum intermitente, eu acho que é tenho algo nada que, a fazer. E o Tomás sem também. sombra de dúvida, prolonga a vida de todo mundo na Terra. Quem faz jejum intermitente vai viver mais. Não Ainda tem bem dúvida que, ainda disso. bem que me avisa. Quantas horas? Eu que- faço numa. Dá-me jeito. 16. 16. Eu já... Então, tipo, você tem do meio-dia às 8 horas da noite para se alimentar. Yeah, é basicamente. Eu não, eu deixo. a minha última refeição é rondar ali às 9 e às 10. E às 10 depois também. como para aí à 1 da tarde. Yeah, a hora do almoço, meio-dia, 1. Isso dá 14 horas. Tá. Não tá mal? Não. Não tá mal. E treino sempre ali de manhã. Em jejum. Jiu-jitsu, em jejum sempre. É. Só com água. Água e café. Ok. O jejum eu acho que é uma prática boa, cara. Yeah. Eu falo pros meus pais Eu fazerem, prefiro minha mesmo mãe treinar até- em jejum do que ter que acordar mais cedo para comer com antecedência. E eu prefiro acordar mais perto É da hora prático, do né? treino. É isso, é mais prático. por aí. E habituei-me e não. Aí quando vou treinar depois de comer não sinto melhor ainda. Mas os primeiros dias é difícil, né? Você se sente letárgico pra caramba. Não sei porque eu Passa mal. já faço isso desde quase que comecei a treinar de manhã que faço isso. Yeah, mas eu senti. Então não me lembro Agora sequer. que recomecei, a primeira e a segunda semana, tipo, sentia-me assim mais cansado. Então, o dia que eu não precisar mais competir, eu faria uma dose de reposição e faria o jejum intermitente. E treinaria no mínimo 3 vezes por semana. Yeah. Intercalando com os dias que eu não treino, fazendo cardio. Eu acho que eu conseguiria manter isso pelo resto da vida. Eu acho que seria algo saudável pra ter na minha rotina. Yeah. E é o Sem que eu dúvida. sugiro as pessoas fazerem também. Sem porque eu dúvida, tenho sem dúvida. contato. Pá, em relação à testosterona, não sei. Sei que uma vez fui a um médico naquela, olha, deixa lá ver, Tava antes ok. de saírem os meus resultados da testosterona, e ele disse, pá, se quiser, está aqui a receita, mas depois tem que fazer o marcador tumoral do fígado. E eu, bem, então olha. Mas isso é uma interpretação errada sua. Yeah. Eu entendo. Mas depois eu entendo o fato de você- recebi os meus resultados e eu tinha 900 de testosterona. E por que será que ele sugeriu se você estava bem? Não, ele não sugeriu, é que fui procurar que ele me sugerisse. Ela Ok. perguntou. Yeah. Mas eu sempre fui da opinião, não aos 35, não sei, mas mais tarde, fazer. Tudo depende do estilo de vida. Se você já vem ativo desde os seus 20 e poucos anos, talvez não vai ser com 35 que vai fazer diferença na sua Sim, vida, talvez exato. com 40, Exato. mas é algo que Pois, porque deve depois, ser depois utilizado. depende muito. Olha, nós há pouco tempo teve lá um senhor no ginásio, amigo do nosso sócio, e ele mostrou-nos os exames dele, ele brasileiro, e ele tinha 700 e tal testosterona com 50 anos, meu. Sim, Fogo. Ótimo. Yeah, mesmo. yeah. Ótimo. Isso é mesmo muito bom. Yeah, é incrível, eu achei. E assim, suplementos em si, até para quem é natural, Mas tem é um uma pessoa impacto. mas é uma pessoa que tu vias que se cuidava. Tipo, não tinha um shape, mas estava tipo magro, com bom aspecto, tipo, Yeah. pessoa que come bem.
Eu acho que tipo, entras naquelas coisas tipo obesidade e péssimos hábitos a nível de álcool, drogas recreativas, todas essas coisas, e isso vai pesando no corpo. E a gente acha que a gente é imbatível, né? Mas eu acho a gente é mais novo, mas eu acho que as hormonas acabam por ser um coisas. reflexo de outras coisas, não é? Como é óbvio, há coisas que são genéticas, obviamente, mas eu acho que aquela pessoa que sempre fez um bocado de desporto, que se cuida, que come bem, não sei o quê, de certeza que chega tipo, aos 50 e tem um painel hormonal muito mais saudável. Adequado, claro. E tu pensas ter filhos? Já tem um, né? A Maia já dá um puta trabalho. Sim, mas filhos. Mas sim, acredito que sim. E achas que vais conseguir? O dia que for para ter, tem que parar com tudo e fazer um tratamento para isso. É recuperável, portanto. Sim. Sempre sim, tens muitos atletas. Sempre é recuperável. Não, sim, eu sei que há atletas que até em competição sim, e acontece. E tal como no caso dele, em que há casais em que ambos competiram e mesmo assim conseguiram. É mais difícil, né? Mais difícil. Pelo lado da mulher, é mais difícil. Mas já vi muitos até fazerem sem querer, que é o mais impressionante. Isso aí é impressionante. E vais incutir, se imaginemos que consegues ser pai e tens um filho, se o teu filho mostrar uma tendência para o bodybuilding, o que é que tu vais fazer? Vais aconselhar? Cara, se ele tiver essa tendência, eu vou ajudar ele a criar uma base, seja no powerlifting ou com calistenia, antes de ir propriamente pro bodybuilding. Ter uma base em algum desses dois esportes. Mas vais, quando ele disser pai, quero harmonizar. Sem dúvida. Vou apoiar. Vais apoiar? Com 17 anos, imagina, 18. Vou apoiar. Só que faça, mas o teu médico é esse, exame a cada tantos meses. Sim, assim às vezes mais vale apoiar do que propriamente se não faz às escondidas, tentar impedir e depois faz às escondidas e faz mal, não é? Eu sempre falo, a primeira pessoa que aplicou em mim foi minha mãe, cara. Porque eu cheguei pra ela e falei, olha mãe, eu quero competir. E para competir eu vou ter que usar isso, e para usar isso eu vou ter que fazer esse exame. Então são várias coisas que eu vou precisar fazer, mas eu não quero mentir para você que eu não vou usar. E a reação dela até me impressionou, falou, tudo bem, só que você tem que me ensinar como é que faz. E a minha irmã já era enfermeira, ensinou a minha mãe que fazia as aplicações em mim no começo. Só que eu sempre, na minha vida inteira, eu fui muito consciente com isso. Eu nunca depositei tanta esperança na droga, não vou falar que não, mas eu nunca depositei tanto resultado, o mérito nos hormônios. Então, sempre, desde o início, cara, desde 2016, todos os coaches que eu passei, se eles falaram para usar tanto, era aquele tanto que eu usava. Nunca meio ml a mais. Sempre usei, nunca tive vontade de usar mais para ver o que acontece. Entende? Então, acho que nesse ponto eu fui consciente desde o início. E sempre fui aberto com os meus pais, por isso que, respondendo a pergunta do Miguel, se meu filho falasse para mim, eu ia apoiar. Sem dúvida, eu ia apoiar. E com o conhecimento que eu tenho, eu ia falar, olha, para ser um bom bodybuilder é bom você ter uma base aqui na calistenia ou no treino de força, fazer um bom deadlift, um bom agachamento, para daí você realmente despontar com 19 anos dentro do fisiculturismo. Eu acho que isso ia fazer muita diferença. Bem, na resposta. Você quer colocar o Matheus no Gil? Quero. Mas já tá. Você vai mostrar para ele. Ok, você vai mostrar para ele. Ok. E se um dia ele chegar e falar que não gostou, que não gosta mais? Ele já me disse isso com 4 anos, mas não teve outro remédio. Às vezes uma cena bem compreensível. Não tem outro remédio. Não, mas olha, eu vou dizer uma coisa que eu acho que isto é um tema interessante, que é eu vi, já não sei onde é que foi isto, mas foi uma atleta, ela dizer que o pai obrigou-a a fazer, já não lembro se era, eu acho que era xadrez, eu acho que foi tipo, portanto ela é boss do xadrez e o pai a obrigou-a e eventualmente tornou-se a maior paixão, tipo, não vive sem. Tipo, e isto... O xadrez. E durante bué de anos foi forçado. Não, grave mesmo. Tipo, quase que ali da altura poderia ser assim até. Mas é um caso raro da pessoa aprender a gostar, né? Não, olha que... Mas eu acho que tem que haver ali uma idade, como é óbvio, o Matheus tem 4 anos, pronto.
Mas tem que haver ali uma idade que já tens de começar a ter em consideração a opinião. Sim, mas eu acho que é. Mas depois também vamos aqui ver uma coisa. Que adolescente é que se quer comprometer, portanto, à disciplina tipo, que requer tu seres um atleta de alto nível? São poucos. São poucos. Eu acho que há muitos que são obrigados. Tipo, e a realidade é, e futuramente vão agradecer aos pais. E acredito que tu agarras nos jogadores de futebol e deves ter uma taxa muito grande de jogadores que levaram grandes pisadas para continuarem a jogar a bola e hoje em dia são milionários à pala dessas decisões que os pais tomaram de insistir um bocado. Portanto, eu não julgo, entendo perfeitamente que os pais são mais liberais, mas a realidade é, eu acho que há coisas que são... Imagina, se tu tiveres um filho que tem uma paixão enorme e uma curiosidade enorme por jogar a bola e tu estás a querer obrigá-lo à força, se calhar está nas lutas, eu acho que é difícil, mas a realidade é, se o miúdo não tiver paixão por nada e tu o ajudares a eventualmente ele ter uma paixão por um desporto, eu acho que isso é positivo. Portanto, ao fim e ao cabo, eu acho que às vezes tem-se um bocadinho à força. Estás a ver? Eu não acho que estamos a falar de um ser humano que não está desenvolvido, mano, ainda. Também mas você nunca se ele tem jeito para aquilo ou não, porque imagina. Você não vai forçar ele a algo que você também não gosta. Não, mas eu não estou a dizer, tipo, agarrar num miúdo que, tipo, vê-se que vai ser gay e obrigá-lo a gostar de mulher. Não. Estás a ver? Não, e depois não tens só isso. Imagina, como é óbvio, tens casos desses, vários de certeza. Mas também tens muitos mais casos de miúdos que foram forçados, continuaram e não deu em nada e tiveram anos da vida deles que não voltam atrás a fazer uma coisa que eles não gostavam. Mas agora calma, mas para tu perceberes que não dá, tens que fazer um esforço mesmo muito sério. E isso é um facto. Mas atenção, sim, mas isso não é mau, porque durante esses anos que o miúdo se esforçou, não é? O não dá em nada nunca é nada, não é? Sim, tu tiveste a tua vida à mesma. Mas coisa fez, não é? Se calhar foi um jogador... Mas tiveste ali a tua principal cena da vida, vá nessa altura, tiveste se calhar anos a fazer contrariado. Não é tipo... Não, mas aqui atenção, aqui não estamos a falar tipo de imagina. Eu não estou a ir àquele extremo de sair na base da pancada, do obrigar todos os dias. Estou na fase em que tu estás ali tipo a dar aquele empurrão extra. Estás a ver que se não deres a criança basa. É aí que eu estou a falar. Não estou a falar tipo, tem que saber dosar isso. Não queres, vais na mesma todos os dias. Não é? Eu pensava que estávamos a falar nesse caso. Eu acho que é muito difícil tu teres um pai que pratica algo e o teu filho cresce a ver aquilo e ele não gostar. Sim. Pelo menos vai querer experimentar e vai querer estar. Errado, né? E por isso é que eu te fiz esta pergunta, porque eu sei que provavelmente quando fores pai o teu filho vai crescer nesse meio e até a mãe, não é? A Dani, neste caso, pá, se correr tudo bem, sim, é fácil ele querer. Tipo, ele vai crescer mesmo num ambiente propício a isso, estás a ver? Até porque tu próprio vais querer que ele treine, pelo menos. Com certeza. É? Porque tu sabes que tem benefícios. E a Dani, o que é que a Dani vai achar disso? Tipo... eu acho que ela compartilha da mesma opinião. Isso aí vamos ter que perguntar quando fizermos o podcast com ela. Eu acho que ela compartilha do mesmo. Eu acho que ela ia ser até mais cuidadosa com a refeição. Ok. Quem é que faz os cozinhados lá em casa? Cara, meio a meio. Agora que ela tá mais próxima da competição, por normas, quando eu chego na cozinha, ela já tá lá preparando a comida. Mas sempre é meio a meio. Tipo, quem vai fazer o arroz, já faz o arroz pro dia todo. Quem vai fazer o frango, já faz o frango pro dia todo. Ok. Então, na nossa casa, sempre você vai abrir a geladeira e vai ter um pote bem grande de frango, um pote bem grande de arroz e um pote bem grande de legumes. Porque daí só pega aquilo, pesa e come. Ok, o básico já está preparado. Já está. A dieta dos dois é parecida a nível de alimentos. Mesma coisa. Tem uma refeição que ela faz que eu não faço, que o dela tem iogurte, fruta e whey. Isso eu não tenho na minha dieta, o resto é igual. É arroz, frango, legume. Quando é pra comer carne, os dois comem carne. Quando é pra comer salmão, os dois comem salmão. Mas agora ninguém tá comendo salmão. Então isso facilita muito. É outra coisa. Sim, né? Tipo, os dois tá fazendo a mesma coisa todos os dias, comendo os mesmos ingredientes, até pra ir no mercado, cara. A gente deixa de ir em certas partes do mercado que antes a gente passava sempre. Pois agora tem um canto do mercado lá que a gente nem vai naquele canto, porque não tem nada lá pra gente. Facilita. Facilita muito, cara. Muito. E foram assim, a gente tá junto há 8 anos. Os primeiros 4 anos era só eu competindo, ela não. Então, ela só percebeu o que acontece
mesmo eu falando para ela durante as preparações, falando, olha, é difícil, não consigo ter energia para te acompanhar num restaurante, eu não tenho vontade de sair para ir no cinema. Ver é diferente de ouvir, não é? É muito... Pô, completamente diferente. E ela passando isso foi tipo, nossa, ainda bem, agora ela consegue perceber o que é. É porque sente na pele, não é? Porque... Assim, sentir não dá para explicar, não dá para explicar a sensação que é você estar ali todos os dias fazendo a mesma coisa, nos mesmos horários, tomando os mesmos comprimidos, fazendo o mesmo treino, a mesma refeição, indo pra cama no mesmo horário, e tipo, as pessoas ao teu redor te questionando sobre por que você tá assim, por que você tá cansado, por que você não quer sair, caramba, que chato, você não pode sair, você não pode comer, você não pode fazer nada. Chega um momento em que você tem que saber filtrar tudo isso, e neste momento que você filtra tudo que está ao teu redor, que é um maior desafio, que aí você vai lutar contra a tua própria mente. E isso acontece todos os dias, cara. Todos os dias. Eu, antes de vir pra cá, eu pensei, caramba, vou fazer minha refeição antes. E eu pensei, putz, mas se eu faço minha refeição antes, depois eu vou ter que fazer minha outra mais tarde. Então, peraí, eu vou segurar um pouco a minha fome e vou comer depois. Então, essa foi uma tomada de decisão. Então, quando chegar à noite, eu sei, olha, agora eu posso fazer essa refeição tranquilamente, que eu vou fazer minha última dentro do horário que normalmente eu faço. E isso vai estar ali 24 horas com você, cara. 24 horas. Não tem momento do dia que não tá a tua mente ali te colocando sobre uma tomada de decisão. Eu não consegui. Mas olha... Consegue, cara. Consegue, porque isso é desafiador. Do mesmo jeito que vocês sentem desafio de... Eu, para fazer dieta, eu já fiz dieta, tipo, a sério, aí uma vez, com o João, e, custou-me tanto. Sério? Custou-me tanto. E depois eu, com fome, eu sou mesmo insuportável, a sério, eu não posso não ter fome. Pois é. Muda muito a tua personalidade. Pois é. Tipo, imagina, eu vou de férias, começo a ficar com fome, e aí nem já sabe, temos que ir comer, que ele está a ficar com fome. E muda. E os meus amigos também, os meus amigos que vamos de férias, eu fico sem paciência quando estou com fome. Eu discuto logo também. Tipo, mais chato com fome. Discuto bastante. Cara, eu não conheço alguém que está em preparação que não muda o feitio nas últimas semanas. Eu não conheço. E tu também. Eu não conheço. Quer dizer, o feitio muda, mas não é pior. Fica quieto. O Miguel Pinto. Eu nunca vi o Miguel Pinto mal disposto. Mesmo a passar fome. Sempre super educado. Nunca. Vejo mais mole, tipo... Até acho que ele fica mais, tipo, carente de conversar e não sei o quê. Sério? Mas chateado e com mais paciência. Eu nunca vi. Fala menos. Eu acho que ele fala mais. Você acha? Ah, não lembro. A última vez que eu vi eles preparando. Sinceramente, nem consigo reparar, meu. Não, ali nas últimas semanas. Mas isso também tem a ver com o grau de preparação que você está fazendo, cara. Isso eu já não sei, já não se consigo. Se você tá realmente entregando tudo que você tem para chegar lá e ganhar, sem plano B. Então o Miguel nunca entregou tudo, é isso? Não sei se não entregou tudo. Mas é um fato. Ou se você tá realmente fazendo aquilo ali, vou fazer essa preparação para ver qual que é a sensação de estar no palco. Aí beleza, aí você não tem o peso de tipo, porra, eu preciso ganhar. Mas olha, porque eu tô me sacrificando demais por essa vitória. Não sei como é que é isso. Isso gera um peso. Mas eu acho que... Mas o Miguel, eu acho que o Miguel até, tipo, no teu dia-a-dia, o Miguel faz dieta. Eu nunca vi o Miguel, tipo, sim. E é sempre batata doce com peixe, né? Um tilápia ou o que é. Ele é bem disciplinado, tipo, no dia-a-dia. Portanto... Aliás, se eu tivesse a dieta de dia-a-dia dele, eu já era... Só que a última preparação dele, ele não entrou no 100% dele. Não, eu acho que o melhor físico dele foi quando ele... foi para aí 2 competições antes, não foi? Que ele ganhou tudo. Eu não lembro daí. Ele estava com uma condição muito boa mesmo. Mas eu acho que quando a pessoa chega naquela condição, então isso remete que você acabou de falar, assim, eu acho que ele não chegou na condição extrema, porque quando você está na condição extrema, é impossível, mano, você ter o feitio normal. Você mas tá... eu também já devia te não chegar na condição extrema e também estava... Mas era outro abuso, era outras coisas. É que não estava dormindo. Sim, só que é lixado porque depois a nível profissional, e nós já tivemos esta conversa e isto serve para todos, tu não te dá o direito de... Óbvio que não, de mudar, tratar mal as pessoas.
Ou tratar mal, ou infringir coisas que estão combinadas. É a justificação, mas tem uma lógica de... As outras pessoas não têm culpa. É bué complicado. Tipo, é isso, mas é uma é um assunto tipo, sensível, delicado. Claro que é. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Tipo, não sei se dá para juntar aqui este tema. Para ti, podemos começar pelo atleta que gostas mais e aquele atleta que tu não. Atletas que tu não gostas mesmo. Tipo, provavelmente por do físico. Não, pessoal. Tipo, qual é? Imagina, não sei se tens algum atrito, algum acontecimento, tipo que pá. Alguém que te falou mal, quem é, picanço com alguém, isso não. Tipo, a nível profissional, nunca tiveste não. nada. Tipo... Com atletas, não. Não? Eu lembro que houve umas cenas no Instagram uma vez, há uns tempos, não houve? No Instagram. No Insta com... Mas eu acho que eu fiz um comentário de um vídeo do Gorila, mas não era do Gorila. Era do rapaz que estava treinando junto com ele. Eu lembro-me disso. Mas aí ele não é atleta. Ok. Foi isso. Okay. Mas com o atleta não, cara. Com o atleta não. Nem é bom pro atleta fazer isso. No final ali todo mundo quer ganhar. E favorito? E é bom que cada um dê o seu melhor, porque isso vai exigir mais de você. E favorito? Se há algum atleta que tu olhas e tipo, aquele atleta é um exemplo? Cara, hoje em dia, pra mim, eu tenho um exemplo, o Fabian, que é esse atleta que eu comentei que ganhou o Portugal Pro. Porque ele é pai de família agora, tem a minha altura também, e eu vejo a rotina dele, sabe, é parecido com a minha, só que o cara ainda é pai. Então é um compromisso que eu não posso nem cogitar o que é nesse momento. Ele vai repetir o Portugal Pro. Ele vai repetir o Portugal Pro. E eu lembro de ter falado com ele. E foi ele que falou pra mim que eu tinha muito potencial no backstage, que um cara com aquela massa não se vê todos os dias. E foi a única vez que eu falei pessoalmente com ele até hoje, foi nesse momento do backstage. Na época eu tava com 27 anos, ele tava com 30, 31. E aí ele falou que ele também é advogado. Então eu tenho ele como referência. É um atleta que... Ele é uma referência, sem dúvida. Eu gosto porque é assim, quando temos filhos, falamos em privação de sono, que afeta diretamente o físico. Então das duas uma, ou ele é um super-herói ou então tem uma grande mulher com ele. Ele tirou um tempo para ser pai, estás a ver? Passou aquela fase. Porque é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Assim, na elite do nosso esporte, os caras que são da Open, que já tem mais tempo de palco, nas últimas semanas eles até vão para uma casa, só ficam eles. Saem de casa. Porque a necessidade de você precisar ter todo aquele foco só com você mesmo e... Estás abstraído de problemas. É fundamental. Porque é muito sacrifício para você ter em prol de poucos momentos no palco e as últimas semanas correrem o risco de ser afetada por pessoas que às vezes não querem te prejudicar, mas acabam sem perceber. Entende? Então acho que muitos atletas se calhar até acabas por dessa forma proteger até a própria relação e o bem-estar da família. Com certeza. Sem dúvida. Siba, olhando a vida do Siba, caramba, vida perfeita. E as últimas semanas antes do Olímpia, o cara fica só no ginásio dele. Tem lá o quarto dele, é lá que ele fica. Eu não sabia, por acaso não sabia. Supostamente. Né? Mas se calhar também é para preservar as coisas em casa. Isso. É chato você lidar com uma pessoa nas últimas semanas. Eu sei que é. Sabe, você fala com a pessoa às vezes não te responde direito, fala pouco, não dá continuidade pro assunto, mal sorri. E a única coisa que essa pessoa tem prazer em falar é sobre comida. Cara, chato pra caralho. E vês nos outros atletas ou pessoas que partilham o mesmo mundo contigo, vês neles um apoio, por exemplo, vamos jantar fora, comida de dieta, mas estamos juntos e falamos da nossa experiência de ginásio, falamos do treino, falamos da dieta, tipo, ajudam-se mutuamente conversando sobre... Assim, aqui em Portugal eu tive pouco essa experiência, eu acho que aqui os atletas são mais separados, cada um na sua, você vê poucos atletas se juntando para ter um jantar ou sair para um churrasco, coisa do tipo, são poucos.
No Brasil era mais comum. Eu pergunto isto porque eu, por exemplo, eu estou de dieta e sinto que sou uma pessoa chata. Fora da bolha? Porque acho que sobrecarrego, por exemplo, quem está comigo sobre esse assunto. Tipo, a Mariana, coitadinha. Mas por que você acha que sobrecarrega se você não está falando nada? Sobrecarrego. Não, eu falo, tipo, não sei o quê, olha aqui, dieta, só posso comer arroz e atum e não sei o quê. Eu próprio, quando fiz essa dieta, também senti isso, tipo... não podíamos ir a certo restaurante, pá, porque não tinha só o bife grelhado, ou porque não tinha arroz branco, só tinha arroz de feijão, e eu depois não conseguia contar, e depois mesmo assim chato, já não estava a pesar, já não... E eu pensei, porra, para que é que eu estou também a contar tudo? Tipo, calma. Mas você falou que não gostou de fazer dieta e que não conseguia fazer dieta, mas talvez é porque o teu propósito não era... Exato, sim, claro. Não era uma prioridade na tua vida naquele momento. Sem dúvida. Eu acho que o esforço tem que ser adequado tipo, àquilo que inicialmente aos resultados que tu procuras, não é? E se tu procuras bons resultados ou aos extremos, tens de esforçar mais. Mas depois acho que é importante depois também perceber do género, pá, estou só aqui a querer manter-me tipo, minimamente em condições, pá, convém também não fazeres um esforço que seja desproporcional a isso, não é? Agora, quando vocês abriram o ginásio, por exemplo, vocês pensavam que iam ter que fazer tantas coisas igual vocês precisaram fazer nesses anos? Não pensavam. Não, se soubessem que iam fazer tudo isso antes de abrir, é isso, eu lembro fariam? De uma frase, não, também. Quem disse esta frase acho que foi mas por terem feito o que fizeram, não dá vontade de fazer outras coisas que... Claro, a ignorância foi o nosso melhor amigo. Mas sim, eu concordo. Mas foi o nosso melhor amigo. Nós nessa altura esforçámos eu até falei bastante podcast com aquela miúda, que é tipo, o não saber o que é que tu te faz meter é uma cena incrível. E querer descobrir, né? Não é? Que é o mesmo do que tu és pai, tipo, não sabes como é que vai ser o primeiro, se calhar do segundo, e tu consegues dizer isso. Eu já sabia que do segundo, por exemplo, eu ia sofrer, então... Aceitaste só. Como assim sofrer? Sofrer, não dormir bem, estar constantemente tipo, preocupado, não teres um momento para relaxar. Eu vou chegar a casa. O Mateus tem 4 anos, é tranquilo. Imagina, agora chego a casa, tomo um duche e tal, sento no sofá e vou relaxar. O Mateus adormeceu. Pá, 5 minutos depois está. Puto, tu não consegues ter paz. Não consegues relaxar. Mano. Não consegues mesmo chegar àquela hora em que dizes agora está feito até amanhã de manhã. Não consegues. É impossível. Não consegues. E é com isso que tens de te habituar nos primeiros meses, ou diria até se calhar ano. Mas acho que você nunca mais volta a não se preocupar mais. Não tem a ver com a preocupação, mas imagina, a preocupação vai estar sempre presente, não é? Eu estou a falar poderes descansar. Ali naquele momento, tipo, está tudo na cama, eu com o Mateus já consegui descansar. Ele ia para a cama e tal, eu já sabia, olha, estou tranquilo. Claro que pode acontecer alguma coisa, mas em princípio, na maioria das noites, já estás tranquilo. Sim. Complicado. Pode fazer xixi na cama, pronto, e acordar e ter pesadelos, mas pronto. Olha, mano, da minha parte, resta-me desejar-te todo o sucesso do mundo, que atinjas os teus objetivos. Vai ser este ano que vais ao Olímpia. Agradecer-te por teres vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Parece uma caneca normal na tua mão. Vi um Reels dessa semana, as pessoas com a garrafa da Stanley no meu ginásio. Está muito giro. Um balde assim. As miúdas. Mas faz uma diferença. Uma miúda agarra naquela caneca, aquilo parece uma coisa gigante. Mas olha, obrigado por teres vindo. Foi bom, voltámos aqui a fazer isto. Agora o próximo fica para depois da vaga. É isso aí. Vê se pomos lá a tua fotografia na parede. Vocês vão lá? Fica aqui o convite. Pô, sai caro. Dubai sai caro. E Las Vegas? Las Vegas eu posso. Ok. Las Vegas. Eu tinha que ver as datas, como é que era, mas gostava, adorava. Outubro. Nunca fui aos Estados Unidos sequer. Era uma cena top. Não, eu gostava. Miguel vai de barco. Lá um mês. Miguel vai de barco. Ficava lá um mês. Mas olha isso. Olha, eu agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do podcast aí de vocês. Desculpa se durante a preparação em algum momento eu mudei minha personalidade com vocês. Ainda não. Eu posso parecer muitas vezes esta preparação está a ser top. Mas cara, eu juro pra você, a minha vida inteira, em qualquer momento, se você chegar pra mim e falar que eu tô errado, eu vou me esforçar pra poder reconhecer esse tipo de crítica. Nem que seja 2 meses depois.
Nem que seja 2 meses depois. Não, mas eu admiro isso. Quanto antes. Mas eu admiro isso. Sim, pelo menos. Mas eu admiro isso, porque eu acho que pedir desculpa é uma coisa que nem toda a gente sabe fazer e não é fácil. E cara, é bom pra quem pede, sabe? É Pra bom quem pra todos. pede desculpa, é bom. Yeah. Porque... Saber pedir Fica fechado o assunto. Exatamente, fica fechado. Tens a conversa, Às pedis vezes desculpa, você tá ali ouviste o outro lado e fechas. Na tua relação, você tá ali, uma pessoa fez algo que você não gostou e fica de cara fechada. Parece que daquele momento até o momento que se desculpam, tá uma merda. Tipo, nada tá bom, nada que você quer fazer. Não é natural. E você fica... Não é natural. E no momento que você se empenha em pedir, parece que você tira um peso das costas. Então, eu não tenho vergonha de pedir desculpa pelas vezes que eu posso ter mudado um pouco a minha personalidade durante a preparação, mas eu tenho certeza que se falarem comigo e mostrarem que isso aconteceu, eu vou ser o primeiro a pedir desculpa. Mas eu vou me esforçar sempre para encarar as preparações de forma diferente. Cada preparação é uma preparação. Sim, também vais evoluindo e pronto, e vais esculpindo essas partes também. Com 35 anos, depois também estamos aí. Foda-se. 35 ou 37? 37. Mateus já vai estar com 11. Já vai ter idade para jogar a bola. Já. Então ele é 2020. O Paulo já fez a conta. Vai ter 11 anos? 17 anos. Não, mas se a tua irmã tem 20 e tu tens 32. Há quantos anos é que se conhece? Irmãs, há quantos anos é que se conhece? Quem é que conhece isto? É aquela do Mazarra, não é? E ela. Não, mas o gajo foi boss, ele percebeu. Patrão. Bem, olha, o Vitor já está a assinar. O Vitor já deitou fogo. Obrigado. Já está saindo fumaça da cabeça. Valeu, rapaziada. Valeu, irmão. Valeu.